Salve, salve, galera! Estamos conectados para mais um 2v1, que não é 2v1, né, Galf? Mas daqui a pouco a gente explica isso daí. Para mais um papo, cara. Sempre bom bater um papo, né, Galf? Ter novas opiniões, novos jeitos de ver os nossos cenários aqui de esportes eletrônicos, né? E não é só o player que sabe falar, né? Não. Quer dizer, a maioria das vezes os players nem sabem falar direito. A maioria deles não sabem falar, mas hoje a gente vai bater um papo muito legal. Estamos numa edição de 2v2, na verdade, porque temos duas convidadas ilustres. Isabelle Leal, preparadora física da Fúria, e Beatriz Flores, fisioterapeuta da Fúria. Mas antes da gente começar esse papo, não se esqueça, se você quiser um cupom maneiro para você apostar para você palpitar, né? Apostar ali na stake. Cupom mais 200 para você resgatar o seu bônus de até 200%, Galf. 200%? 200%. Eu falei 200%. Curta, aproveite com responsabilidade só para maiores de 18 anos. Jabás feitos, jabás à parte, agora estamos feitos. Muito bem-vindas ao 2v2, né? Agora tá explicado por que é 2v2. Conversar com a Isabelle. Isabelle, muito bem-vinda. Muito obrigada, gente. Uma pequena introdução, por favor. Quem é você, Isabelle? Eu sou Isabelle, sou preparadora física da Fúria. Sou formada em Educação Física, bacharel em licenciatura. E tô no esporte eletrônico há muitos anos. Muitos anos, a gente vai entrar depois mais nisso. Bia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Quem é você, Bia? Pois é, muito obrigada primeiro pelo convite, gente. Muito bom estar aqui. Bom, eu sou fisioterapeuta, sou formada desde 2018, já nos esportes eletrônicos desde 2020. E estamos aí hoje na Fúria, né? Fazendo esse trabalho maravilhoso aqui de staff de saúde. Perfeito. E até vou começar com a Bia, Galf, porque nós três já nos conhecemos, né? A Isa é uma figura nova pra gente aqui. Mas a Bia, você já trabalhou com ela, inclusive, né? Já, isso foi em 2021, se eu não me engano, Isso né? mesmo. 2020 ainda estava lá na Zona Sul com a Vorax, depois a gente migrou e a gente teve acesso ao seu trabalho, que inclusive foi uma das coisas que me chamaram a atenção na organização da Vorax Liberty na época, porque era algo que pessoalmente não tinha tido muito acesso em outras organizações, sabe? Sim. Eu achei um diferencial muito grande para nossa equipe. Assim, hoje eu posso falar com mais liberdade, porque naquela época eu era treinador, a gente tinha aquela relação mais profissional. Tudo. Mas hoje em dia eu vejo o quanto aquilo lá ajudava os meninos, porque, querendo ou não, a nossa rotina era muito puxada, o nosso office era meio pequeno. Não era nem só uma questão de saúde, não era nem só uma questão de lidar com as dores, lidar com os problemas que eles tinham, mas era uma questão de realizar uma atividade diferente também. Eu acho que isso, apesar de, obviamente, o efeito principal que a gente está buscando é realmente cuidar da saúde dos meninos, eu acho que eles terem aquela atividade com você fazia toda a diferença no dia, sabe? Sim. Eles se soltavam mais depois daquilo, você sentia que o clima depois no office ele ficava um pouco diferente, eles estavam mais relaxados. Então, eu achei esse trabalho muito bacana. Pra mim, foi uma experiência muito legal. Que bom saber. É muito bacana porque nessa época, eu acho que nem metade dos times de CBLOL tinham a parte de fisioterapia, tudo. Por mais que para entrar na franquia você precisava ter uma staff mais completa. Então, o que você via? Fisioterapeuta entrando bem pontualmente nos times. Tem algum jogador com dor, tem algum jogador com alguma lesão, precisa de alguma coisa, por exemplo, uma massagem, alguma coisa, aí chamavam um fisioterapeuta. Ele era recuperação e não prevenção. Exatamente. E na Vorax, eu fui indicada pelo Kenji, vocês devem conhecer, né? O Vitor Kenji, o God da fisioterapia, o brabo. O primeiro do seu nome, né? Exatamente. Ele me ajudou com esse link com a Marina, inclusive a Marina, assim, abriu as portas para mim no mundo de esporte eletrônico, num planejamento a longo prazo, que isso é muito importante a gente falar, que foi justamente isso. A gente tinha dias fixos, a gente fazia atividades fixas em momentos da semana. Então, era legal porque eu percebia que, por mais que os meninos não tivessem tido essa experiência ainda, eles deixaram totalmente aberto pra gente fazer o nosso trabalho. E, eles caíam de cabeça. Eles gostavam bastante, brincavam bastante. Então, assim, não era um negócio, você chegava lá, vamos fazer um exercício X. Não, Todo mundo de cara fechada, aquela coisa chatona, tipo, nem olhava pra você, sabe? Sim. E eles estavam sempre ali fazendo tal. E é legal, porque como a gente fazia um acompanhamento a longo prazo,
a gente tinha metas pra gente bater em determinados exercícios, por exemplo. Então, aqueles exercícios de reflexo, a gente contabilizava. Aí, toda vez que a gente fazia... Não, porque quanto que você fez e gerar hoje? competição entre próprios Atletas, players é o melhor jeito. Atletas, Adivinha se eles não gostam, né? Então, era bem legal por conta de toda essa... Eles abraçarem esse projeto também. Então, eles percebiam que fazia bem pra eles, eles gostavam daquele momento. Então, assim, foi super, hiper, mega, blaster, master bom, assim. Como eu costumo falar, né? O projeto a longo prazo é o nosso melhor dos mundos, né? O nosso sonho de vida. Então, assim, na hora que uma equipe abraça isso, tudo flui melhor. Tudo flui. É uma coisa muito mais proveitosa, tanto para a equipe quanto para o fisioterapeuta ou preparador físico. Puxando esse gancho, Isa, acho que já pelos títulos já dá para dar uma diferenciada, mas explica um pouco a diferença entre a fisioterapia e a preparação física. Cara, a gente trabalha muito em conjunto, né? Sim. Assim, 99% das vezes a gente tá juntos, fazendo atividades juntas. Então, a preparação física, a gente trabalha com toda a parte física do atleta. A Bia também faz isso, além de trabalhar com a prevenção, tá? Então, assim, ela trabalha, como a gente brincou agora, né, apagando fogo, mas ela também trabalha com a prevenção de uma lesão. Então, por exemplo, se um atleta tiver um LER, né, que é uma lesão por esforço repetitivo, aí a gente trabalha em conjunto. O que a gente pode fazer? Esse atleta aqui, eu vou fazer o fortalecimento, ela faz o fortalecimento também. A gente trata a pré-lesão dele, né, porque ele ainda não tem uma lesão específica ainda, e aí cuidado dele, né. Coluna também, né, tem atleta com lesão de coluna, lombar, por exemplo. E aí, que é o que mais acontece, né? Na coluna, geralmente é lombar. Sim. E se é na lombar, por exemplo, ela também, ela já tem um laudo do médico, né? O fisioterapeuta. E aí ela lê o laudo, tem toda a informação, né, de como que é o caso do atleta em específico. E aí eu vejo também o laudo. E a gente conversa, como que a gente vai resolver isso aqui? Até porque a Isa, ela conhece os meninos antes de mim. Então, assim, nada mais justo do que ela que convive um pouco mais com eles, me passar, ele tá com isso aqui, beleza, eu vou nisso aqui. O que você acha? O que você já viu ele fazendo? Então, é bem isso mesmo. Caso não tenha ficado claro, né, pelos dois bonés na mesa, as duas camisas, o corta-vento, a minha camisa, e ela trabalha na Exatamente. Exatamente. Vocês trabalham atualmente somente com um elenco ou vocês pegam o escopo inteiro das lineups? A gente pega praticamente todos os times. Eu tô na Fúria desde 2021, então já trabalhei com quase todos os times. Eu só nunca trabalhei com o CS Internacional, porque a Fúria tem um preparador físico que viaja com eles, que é o Ari. O Ari, ele viaja com eles e tá sempre presente nos campeonatos. Atualmente a gente trabalha com o LoL, o principal, o LoL Academy, o Free Fire Emulador Feminino, o CS Feminino, CS Academy. Eu cheguei a trabalhar já com Rocket League também. Maneiro. O Valorant, que eles estão morando em Los Angeles, Angeles. Apex Internacional também, imagino, né? Não, o Apex a gente não trabalha. Tá, entendi. Mas as lines que estão mais no Brasil são as lines que a gente trabalha, assim, todos os dias. O LoL e o LoL Academy são as lines que a gente acaba trabalhando mais porque eles estão no office. Mas as outras lines a gente trabalha também. Só não consegue todos os dias, né? Chuta uns 35 para mais. Mais. Fora a galera que deve procurar vocês individualmente. Sim. Inclusive lá na Fúria é legal que, assim, a gente não fez um projeto só para os jogadores. A gente quer que o pessoal de staff e back-office também tenha uma qualidade de vida. Então a gente se coloca à disposição. A Isa, eu preciso montar um treino, vou falar com a Isa. Nossa, Bia, hoje eu tô... Escuta o nome de fisioterapeuta. Bia, chegou. Ai, uma dorzinha. Sabe? Eu fazia isso Deve ser um porre conversar com a galera lá dentro, né? Vocês, tudo bem? Não, tô... Mas eu era especialista em fazer isso. Bia, minhas costas hoje estão... Então, isso é bem legal, porque o pessoal não fica restrito só nos jogadores. Eles têm a prioridade, mas tem um tempinho ali, off, tudo tal. Não, vem cá, passa aqui na sala, vamos ver o que é, conversa um pouquinho com a Isa, o que você precisa, tudo. Então, todo mundo, a gente tá ali no office, o que precisar, a gente tá à disposição. Eu faço avaliação física do pessoal do back-office, dos atletas também. A gente tem todo um cuidado com toda a galera, assim. Eu sempre falo, gente, quando entra alguém, se precisar de mim, conta comigo, marca o horário. Tem o relatório dos jogadores e o relatório do A gente tem relatório de tudo. O Steph também. Eu acho muito legal a presença de vocês aqui, porque eu tenho 1 bilhão de perguntas para fazer para vocês, porque me interessa muito também a área que vocês atuam. E eu não sei nem o que eu pergunto primeiro, mas eu vou começar com vocês que já são profissionais da área, já atuam já há um tempo.
quando vocês chegaram no esporte eletrônico específico, vocês sentiram que era um cenário de terra arrasada, onde tipo, cara, o que esses meninos estão fazendo? Isso aqui é muito pior do que eu imaginava. Ou vocês chegaram e falaram assim, cara, até que existe aqui uma certa estrutura, até que tem gente que se cuida, outros não, mas como é que foi a experiência de vocês quando vocês chegaram e deram de cara com esse cenário? Eu sei que você está inserida já há algum tempo, né? Então você já... eu vou até falar pra Isa começar. Aí ela já tá... Ela pegou a parte do começo. Né? Quando eu tinha 10 anos, mas é real, eu comecei a jogar Counter-Strike, né, em 2001. Eu tinha 10, 11 anos, mais ou menos. Meu pai me ensinou a jogar CS. Legal demais. Então, eu sempre tive muito a vivência dos games e tal. Meu ensino médio, lan house. Era só eu e minha irmã nas lan houses lá no Ceará, né? Eu sou cearense, sou de Fortaleza. Pô, que massa. E aí, era só eu e minha irmã no meio de um monte de homem e tal. E a gente jogando, enfim. E aí, até reprovei o ensino médio um ano aí. Meu pai brigou muito comigo na época. Hoje ele agradece. Hoje ele agradece. Mas, por conta de CS, eu reprovei por falta, enfim. Então, eu sempre tive muita vivência, sempre joguei muito esporte eletrônico, muito mais o CS do que qualquer outra coisa. Por volta de 2010, eu comecei a jogar em time profissional. E na época era de CS 1.6 ainda, né? O finalzinho de CS 1.6 eu já estava entrando em times. Comecei a disputar campeonatos, times femininos, enfim. Em 2013, já estava com o CSGO, já comecei a disputar campeonato de CSGO também, conquistei algumas vagas de alguns campeonatos, ganhei vários campeonatos, ganhei segundo lugar em vários campeonatos, enfim. E aí, na época, eu não tinha nenhuma formação ainda, em 2013. E aí, eu comecei a pensar, né? Pô, o que é que eu posso fazer? Eu já fui atleta de basquete também, joguei basquete, fui da seleção do Ceará, uma época. Aí joguei... A Isa... É por isso que eu falei, fala primeiro. Eu brinco que eu já fiz um pouquinho de tudo na vida, assim. E aí, eu sempre fui muito apaixonada por basquete. E aí, eu tenho uma lesão na coluna. Na mesma época que eu comecei a jogar muito mais CS por conta da minha lesão, que eu tive que parar de jogar basquete. E aí, eu não podia mais jogar profissionalmente. E aí, foi quando eu foquei no CS. E aí, eu pensei, pô, o que eu posso fazer que eu amo muito, assim? Falei, educação física. Eu amo muito educação física. E eu comecei a ler sobre, pra ver se era o que eu queria mesmo. Eu falei, é isso. E aí, entrei fazendo bacharel, fiz a licenciatura. E aí, enquanto eu tava na faculdade, eu pensei, cara, eu ainda era jogadora, né? Eu larguei a profissão, né, de jogadora de CS em 2019. E aí, eu pensei, o que eu posso fazer de diferente, assim? E aí, eu pensei, pô, deu um estralo, assim. Caraca, eu posso trazer isso pro CS, né? Pro esporte eletrônico, educação física, atividade física. Eu comecei a pesquisar. E aí foi bem na época, não sei se vocês sabem, mas tinha uma época do CS que a Astralis ganhava tudo. Sim. Que a gente chamava eles de robôs, né, e tal. E eu fui pesquisar, eles tinham toda uma comissão técnica. Eles tinham médico. Tem vídeos no YouTube, inclusive. Eles faziam uma pré-temporada igual jogador de futebol. Não, assim, bizarro, assim. Bizarro. De horário regradinho, assim, com tudo. Aí tinha médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, preparador físico. Eles tinham um nutricionista, todo uma comissão médica ali para cuidar da saúde deles e eles terem um tempo ali para melhorar a performance, né? E aí eu comecei a pesquisar artigo. Não tinha muito artigo ainda na época. Ainda não tem tanto hoje. Mas na época era muito mais difícil, em 2018, 2019. E aí eu comecei a estudar, ler tudo que tinha de artigo, mesmo não sabendo muito inglês ainda na época. Traduzia no Google, entendendo as coisas. Eu falei, vou fazer meu TCC sobre isso. Eu fiz o TCC do bacharel da licenciatura sobre basquete. E o do bacharel eu fiz sobre esporte eletrônico. E aí eu postei no Twitter, eu postava sempre no Twitter as coisas que eu tava lendo, que eu tava estudando. E aí no Instagram, e não sei o que e tal. E aí foi quando eu tive a chamada, assim, de entrar na Fúria. Aí fiz a entrevista, entrei e tal. Então, foi uma junção de coisas mesmo. Eu já era apaixonada, joguei muito tempo de CS e a educação física, né, por ter sido jogadora. E aí, juntei as duas coisas e falei, vamos aí. A Fúria, então, é a sua primeira organização e você trabalha lá até hoje? Sim. Pô, desde legal, isso é muito legal. 2021. Caraca, massa. Eu acho curioso porque... às vezes você como jogador, você quer chegar num nível onde você tá numa grande organização. Como jogadora,
Você deve conhecer toda a galera das antigas, na MD, Santininha, deve ter jogado junto com todas joguei com todas elas. Imagino. Santininha foi minha IGL, inclusive. Ah, é? Diversas vezes. Caraca, que massa. Minha amiga até hoje. Aí, ó. Pô, logo na primeira oportunidade que teve, entrou numa fúria que, falando de CSGO, é a principal do Brasil, né? Hoje em dia, né? Inclusive, boa sorte no Major aí, né? Quase lá. Estaremos na torcida. Bia, a Vorax foi a sua primeira, é isso? A primeira, nesse projeto a longo prazo. Tá, sei. Então assim, ó, eu comecei em 2016 a acompanhar um pouco mais competitivo mesmo de esporte eletrônico no modo geral. Mas já era uma coisa que você gostava antes. Exatamente. Eu sempre joguei videogame, aquela coisa, né? O pai ensina, o irmão tá ali junto sempre, aí namorado ensina, tudo. Em 2016 foi quando eu comecei a acompanhar o primeiro jogo que a gente tinha o competitivo, que era o R6. Sim. Que aí, se eu não me engano, o jogo lançou em 2015, aí em 2016 ele começou a ter o boom ali. Liquid, Zigueira. Exatamente, aí a Liquid entrou em 2018, aí foi quando o negócio explodiu de uma vez. Sim. Então, nessa época, eu nem tinha saído da escola ainda. Então era uma coisa assim, eu jogava ali com os amigos, tudo, escolhi fazer a fisioterapia por essa parte de esporte, muito parecido com a Isa, então eu joguei futebol a minha vida toda, já fui profissional, enfim, aquela coisa muito parecida do pessoal que gosta dessas áreas. E em 2019, eu tava praticamente no último ano da faculdade, eu fiquei sabendo de uma palestra do Vitor Kenji, era a primeira palestra de fisioterapia nos esportes. Quando eu bati o olho no título, eu falei, caramba, como eu nunca pensei nesse negócio antes? Então, ali eu já comecei a entrar em contato, falei com ele e tudo. Então, a partir daquele momento, conhecendo ele lançou o curso dele de fisioterapia no esporte eletrônico. Então, hoje é a nossa única forma de ingressar nesse mundo. Então, saber como ele funciona pela visão do profissional. E aí, eu comecei a atender esporadicamente. Então, eu ia lá, apagava um foguinho aqui, apagava um foguinho ali. Então, aquele mais curto prazo... que você estava até perguntando de estrutura e tudo mais. Então, assim, você via que nessa época, você ainda não tinha aquela coisa do office. Era muito mais famoso o GH. Então, eu ia até a GH e como eu atendia mais o R6, por ser um jogo que você demanda de um PC um pouco mais potente e tudo, eram GHs grandes, eram GHs confortáveis e tudo. E aí, começou a ter aquela transição pro office. Aí o pessoal dormia na GH e ia pro office. E aí foi quando eu entrei na Vorax em 2021, que os meninos eles iam pra lá pra fazer todo o treinamento, a físio era lá, então assim, inicialmente a gente pensa que é uma maravilha, né? Nossa, que mundo, uau, não sei o quê. Só que a gente vê cada vez mais que a gente tá no início. Então, quando a gente entrou lá atrás, a gente sabe, a gente tá aqui cortando mato. Essa é a verdade, né? Nua e crua. Eu fico pensando, e obviamente, né, como estamos no 2v1 e a gente tem que estar em maioria, Galf, a Flare está aqui, novamente representando pro 3v2 podcast. Já mudou 3 vezes o nome? Já mudou, né? Tá fedido, né, filho? Mas tudo bem, Galf que se vire aqui também do meu lado. Enfim. Sempre um prazer, Flare. Essa questão eu vejo, às vezes, como fases dos esportes, né? Então, quando eu lembro, em 2012, 13, assim, no League of Legends, era uma... Porra, tudo era capim, tudo era mato. Foi mato durante muito mais tempo depois. Só que acho que 13, 14... 13 foi a primeira vez que a gente teve um técnico no League of Legends, que foi o Felipe, hoje em dia, CEO da 3C. CEO da 3C, né? Passou, né? Então, cargos de gerência. Depois a gente teve o avanço de Game House para Game Office no CBLOL ali por volta de 16, 17. E hoje em dia eu vi principalmente quando eu fiz a matéria do Ranger entrando na Fúria, que a gente está numa fase de wellness, né, de bem-estar. Então, nos contratos dos jogadores, muitos jogadores hoje eles priorizam ter contratos que possibilitem um plano de bem-estar, saca? Tipo, então eu lembro que o Ranger falou, tipo, cara, eu quero ter acesso a uma academia. Eu quero que vocês tenham algum plano de nutricionista, saca? Então, minha pergunta agora são duas, na verdade. Quando a Fúria montou o Office, eles montaram... Não faz muito tempo, né? Quando que foi o Office novo? Final de 2020. Final de 2020. Eu não tava lá ainda. Não tava, porque eu ia perguntar se, tipo, eles chegaram pra perguntar pra vocês, tipo, tem alguma questão de equipamento que vocês precisam? Qual que é o espaço que vocês precisam? Eu entrei, sim. Porque às vezes, tipo, é normal você ter um plano de saúde, um Gym Pass. Então, por exemplo, vocês falaram tudo bem? Vocês falaram de
relatórios, né? E, pô, vamos pegar um laudo, etc. Vocês conseguem fazer isso in-house? Vocês têm uma parceria com algum, como é que fala? Consultório ou com algum centro de diagnósticos? Quando um cara precisa fazer algum exame, vocês mandam eles para algum lugar? Como é que é esse formato? Então, é assim, atualmente, né? Quando eu entrei, a gente não tinha equipamento, não tinha nada, e eles falaram, olha, você entrou, a gente precisa saber o que você precisa. E aí eu dei uma lista, eles compraram os equipamentos, a gente tem esses equipamentos hoje lá, eu tenho uma sala, que eu dou aula, tenho um espaço grande para dar funcional, a Bia também Sala da usa. físio, tudo. Legal. Tem a sala da físio, né, que é a sala com maca. Quando eu entrei, os meninos, eles tinham apenas eu e o antigo fisioterapeuta, né, que era o Vitor, que hoje ele é fisioterapeuta da Tropicals. Mas eles tinham um médico também, que era o Dr. Gilberto, que inclusive foi uma das pessoas que me contratou, né? Ele é médico do esporte. E é isso. Ele fazia os exames, ele pedia os exames, ele dava o laudo, ó, preciso de tal exame. Mas assim, não era obrigatório, não é obrigatório. A gente sempre pergunta, olha, a gente tá cuidando aqui da sua saúde, no caso do Dr. Gilberto falava, ó, vamos fazer avaliação física de tal pessoa, de tal atleta, e aí a gente pergunta pra ele se ele quer fazer, e eu faço, e eu só mando ele fazer. Mas a gente não tem parceria com empresas de laboratório e tal. Hoje é um outro médico que a gente tem, ele acabou de entrar faz pouquíssimo tempo, que é o Dr. Fred. E ele tá conseguindo fazer isso ainda bem iniciando, porque ele entrou faz pouco tempo, então a gente não tem muita informação ainda de como que vai ser no futuro. E ainda assim, quando a gente pensa em lesão, por exemplo, que é o mais claro na nossa cabeça, né? Tenho dor, vou até um ortopedista, o ortopedista vai passar um exame e aí possivelmente vai te mandar pro fisioterapeuta. Hoje, a luta da fisioterapia em si é ser um profissional de primeiro contato. Então, assim, o cara que tem dor no joelho, ele não necessariamente ele precisa ir no ortopedista primeiro. Dá pra ele ir até o fisioterapeuta, ele vai fazer os testes e falar assim, ó, é melhor realmente você passar com o ortopedista, porque aí ele vai te dar a guia pro exame, você faz o exame e volta aqui. Mas você já consegue passar umas boas práticas, né? Então, se dói assim, exatamente, vamos mudar aí sim. Então, é muito parecido o que acontece. Exemplo, o jogador tá com dor no punho. Ele precisa ir pra um hospital, ele precisa ir fazer um exame? Não necessariamente. Passa lá na salinha, eu avalio, falo, ó... possivelmente foi isso aqui, a gente vai tratar dessa forma. Não deu certo nesse tempo, você vai procurar um profissional e vai fazer o exame pra gente ver se precisa entrar com alguma outra conduta e tudo. Então, assim, o que a gente tem hoje de lesões, assim, dentro do esporte eletrônico, é muito palpável isso, você consegue controlar dessa forma. Então, se por acaso o jogador precisar de algo a mais que isso, aí ele vai procurar o médico da Fúria, ou ele vai procurar um médico da confiança dele, e a gente tem todo esse acompanhamento junto de qualquer outro profissional. De qualquer forma, a gente tem os laudos de tudo, assim. Por exemplo, tem um atleta X que tá com uma dor no punho, na coluna. Já teve dor há muito tempo, já fez a gente tem todas as exames. informações, se ele tá tomando remédio, quanto tempo ele tá com dor, aonde que tá a dor, se a dor regrediu, se a dor não regrediu. Então, a gente tem todas as informações. Esse acompanhamento, ele é feito... a gente tem uma ficha médica de cada atleta. Vocês, e aí vou até puxar pro Galf aqui, porque o técnico sempre quer os melhores jogando. Já existiu algum caso, ou vocês veem uma possibilidade de no futuro existir um caso que vocês, como comissão médica, barram um jogador? Nossa, isso. Imagina? Isso vai dar uma dor de cabeça. Olha, eu vou te falar. Isso acontece, né? Por aqui, não. Eu não enxergo. Eu não enxergo. Eu vou te falar que assim... Tem que ser um negócio muito... Uma gravidade, porque no LoL teve o caso do Absolute, né? Exatamente. Sim, o Absolute não pôde O que acontece? Hoje em dia, a gente tenta ter um pensamento de fazer o máximo possível pra não tirar o jogador do esporte dele. Não tô falando só de esporte eletrônico. Tô falando de futebol, basquete, etc. No esporte eletrônico, é muito difícil você fazer isso. Porque na hora que você tira o cara, tem toda uma questão envolvida. Então, você vai ter que... Não é eu vou tirar, eu vou conversar com a psicóloga, eu vou conversar com a Isa, eu vou conversar com o staff, eu vou conversar... Entendeu? Então, assim, comigo nunca aconteceu isso. Nós tivemos alguns jogadores, às vezes, com algum problema, uma dor um pouco mais contínua, que foi controlado. Então, assim, em nenhum momento a gente precisou tirar. A gente só fez um plus a mais do que a gente faz no dia a dia. Eu fico pensando, tipo, a gente já viu casos de, tipo, derrota, o cara foi lá, perdeu a partida, e aí ele citou no Twitter bem rápido, tipo, pô, joguei essa partida com dores, tá ligado? Tipo, e aí às vezes parece que vocês
são as culpadas? Por que ele está com dor? Por Quem que não resolveu isso, isso? né? Quem que aprovou? Cara, Né? Então eu fico pensando nisso, saca, Gal? é que tem muitas ocasiões onde um jogador tá com dor, só que o primeiro normalmente a saber é o treinador dele, a staff Ele não dele. fala. O jogador normalmente não fala. E às vezes ele não fala exatamente por medo dele não conseguir jogar. Exatamente. Tipo assim, Exatamente. o treinador, quem tá próximo ali no ambiente, vai saber. E isso acontece muito também com. Lógico que não é a área de vocês, mas também com psicólogo, tá? Ah, sim, É, sim. Fisioterapeuta, psicólogo, às vezes tem muita dificuldade em ter acesso ao jogador, porque o jogador não quer falar que tá com problema. Exatamente. E aí o treinador fala assim, mano, você já foi na Bia? Você já falou com ela sobre a sua dor? Sim. E aí, principalmente quando você trabalha com reservas, isso se torna um problema. Porque o cara tem medo de perder a vaga dele, tem medo justamente de não poder jogar. Sim. Então, isso é como eu falei, uma dor de cabeça grande aí pela frente. Mas eu acho que se chegasse ao ponto de vocês terem que barrar um jogador pela condição física dele, eu acho que nenhum treinador se oporia a isso. Porque acho que fica muito evidente, né? Acho que não. É que eu não consigo enxergar isso porque, assim, a gente tem como eu falei, a gente trabalha em conjunto. O que a gente faz? Quando a gente vai dar uma aula, né, uma atividade física, que seja, por mínimo que seja, a gente sempre pergunta, tem alguém com dor? É a primeira coisa que eu e a Bia, a gente pergunta. Tem alguém com dor? Aí a gente sabe, quando a gente fala isso, antes, quando a gente começa a trabalhar com eles, a gente sempre pergunta, gente, vocês estão sentindo dor no dedinho do pé, eu quero saber. Vocês estão sentindo com uma dor ocular, eu quero saber. Dor na orelha, qualquer dor, eu quero que vocês falem sempre pra gente. Tanto eu quanto a Bia, a gente sempre fala. Exatamente por isso, pra gente saber se é uma... E eles entenderem que a gente tá ali pra eles. E tem o detalhe de, se você tem uma dor e você não fala sobre ela não vai melhorar. Tipo, uau. Vou mágica. esperar aqui, ela vai passar. Vou esperar, ela vai passar. E normalmente esse é o pensamento. E é uma coisa cultural sim. nossa, tá? A gente pensa, nossa, eu fui no show X, putz, fiquei com uma dor nas costas aqui, incomodou e tal. Passa 3 dias, essa dor não melhorou. Aí você pensa de novo, não, mas faz só 3 dias. Quanto mais você espera, pior pode ficar. Então, você tem a disposição, cara, vai e fala. É difícil? Vai do seu jeitinho ali, a gente entende, a gente vai... Entendeu? Então, assim, é algo que eu até brinco sempre. Eu falo, gente, toda vez que a gente entrar numa organização, falo pra todos os fisioterapeutas, preparadores físicos, etc. Chega no time junto e fala, estamos aqui pra isso, nós fazemos isso, se precisar, estamos aqui. Porque às vezes o jogador nem sabe o que é. Eu passei por muitos jogadores que eles nem sabiam o que era fisioterapia. Então, como é que o cara vai me falar que precisa falar? Contato com você, né? Como é que ele vai falar, eu tenho que falar pra ela que eu tenho dor? Ela resolve dor? Essa geração que consome TikTok e vê os quiropratas lá, eles vão começar a querer entender mais o corpo deles. Porque é muita gente nova também, né, Galf? E gente nova, cara. Eu lembro que quando eu era novo, parece que faz há mais tempo do que realmente faz. Mas eu lembro que, sei lá, numa questão de nutricional, cara, comia besteira que eu quisesse, eu não engordava, tá ligado? Claro. Tipo, não engordava, não tinha E a problema gente é de saúde. cabeça dura quando é mais novo. Exato, né? entendeu? Então o moleque tá lá 15, 16 anos, pra ele não tem problema sentar todo curvado na cadeira 16 horas por dia, jogar numa posição assim, com o braço. Parece que é de ferro, mano, né? Tá ligado? Tipo, Parece que não machuca. ou quando a galera senta, eu não consigo imitar o Tinoso, acho que eu não conseguiria porque não tem mais mobilidade pra O isso. Tinoso O Tinoso tá com as duas o pernas Tinoso aqui, é doideira. cara, saca? Tipo, então, e a galera acha que vai ser assim pra sempre, né? Então tem um trabalho de prevenção, mas também de conscientização. A gente costuma falar de espalhar a palavra da atividade física e etc. A religião, né? Exatamente. Porque o cara não sabe... Ele às vezes não sabe nem quem tá sentindo dor. Isso já aconteceu. Chegou o jogador pra mim e falou assim, nossa, Bia, eu tô com uma dor no meio da mão, nunca senti essa dor antes. Não sei nem se é dor. Eu acho que tá só coçando. Ele não sabia identificar. Então, assim, eu acho que se você tá querendo ingressar, por exemplo, no esporte eletrônico como profissional de saúde, ou o próprio jogador que ainda não conhece e vê dentro da organização um profissional de saúde, pergunta. Fala sobre. Olha, a fisioterapia é isso. Ela faz isso. E a preparação? Ela faz isso aqui também. Quando que eu preciso procurar? X, Y? Não sei quando procurar. Procure. Vá saber. Porque hoje a gente tem informação, aí tem Google, tem, né? Enfim, a internet tá aí pra isso. Só que às vezes você tem um profissional lá dentro. Pô, e o cara não... Muito mais fácil entendeu? de acessar. Nossa, se eu tivesse acesso a uma comissão dessa, porra, tava Você feito. não tinha velho. se machucado tanto não, sua carreira de vôlei. Exato. Experiência própria. Quando eu era jogadora, eu não tinha nada. Eu não tive psicóloga, eu não tive fisioterapeuta, eu não tive preparador físico, eu não tive nutricionista, eu não tive médico. E aí tem uma garotada que às vezes não aproveita, né? É legal aproveitar. Sim, Pô, demais. a gente tá aqui pra melhorar a performance também de vocês. E assim, não é só a saúde. E não sentiu dor, também pode ir.
Né? Exatamente. A gente faz uma prevenir, né? prevenção. Você falou da Kiro, por exemplo. Sim. A Kiro, ela é uma técnica que a gente utiliza muito ali, rapidinho e tudo mais. Então, assim, às vezes o jogador só fala, nossa, Bia, tá com horário livre? Eu falei, tô, vem aqui, vamos instalar. Sabe, na minha faculdade, sabe o que Entendeu? faziam, Galf? Eles chegavam e falavam, não, pô, tô com uma dor aqui. Não tava com dor. Não, tô com uma dor aqui, porque ia jogar na frente de torcida. Eu tô com uma dor aqui, você consegue colocar aquela fitinha, qual que é o nome da Kinésio. Aquela faixa rosa. Aí hoje você vê alguns jogadores com kinésio daqui até mascarado pra caramba. Aqui, não sei o que, pra ficar bonito, mas aquilo, pô, tudo isso tem serventia, né? Sim. Tipo, Cada coisa que a gente faz tem um porquê. A gente nunca vai fazer um negócio pra aleatório. parecer bonito na câmera. Exatamente. Né? Tipo, E assim, escutando vocês falarem, acho que só ressalta mais a importância do trabalho que vocês mencionaram, inclusive, de fazer um trabalho de prevenção, um trabalho de estar ali todo dia, de estar ali com frequência. Exatamente. Porque você nunca vai ter que tirar um jogador do nada de uma comissão técnica se você já tá um mês acompanhando, você tá vendo uma lesão se desenvolvendo e falou assim, cara, isso, treinador, isso aqui se não mudar, vai dar problema lá na frente, né? A gente para pra pensar assim, tem o dentro ali, time, staff, e você tem o dono da organização que tá gastando dinheiro com aquilo. Uhum. Então, assim, o que você prefere? Você prefere deixar lá, e aí, às vezes tem algum jogador com dor, alguma coisa, não tem esse acompanhamento, o cara precisa ser retirado e você é obrigado a fazer uma troca, vender, sei lá. Aí eu já não sei nem mais como é que funciona Vou essa fazer uma parte. pergunta pra vocês. Você sabe quantos preparadores físicos existem no cenário de esporte eletrônico? Não faço ideia, eu tive contato com pouquíssimos. eu vou chutar. Não é fisioterapeuta, Não, preparador. preparador físico. físico. Que é mais triste ainda. Eu sei que a Eu tô Liberty tem capinando, um. galera. Eu chutaria 3 no máximo. Acertou. 3? São 3. A gente só tem que 3. informação, Gal. 3 preparadores físicos no Brasil. É. Eu, o Ari, que também é da Fúria, né? Que trabalha com CS Internacional. E o Felipe, da Liberty. O Felipe, eu também trabalhei com ele. É, Isso é legal Então, o trabalho assim, dele. parando pra pensar nisso aqui, o jogador, quando a gente para pra pensar em cenário de dor, aí o cara tá com dor, não tem um acompanhamento, tá? O cara tá com dor, tudo, precisa ser retirado. Se você tem uma equipe que tá acompanhando esse cara, ele tá praticando atividade física, ele tá, às vezes, fazendo um treino na academia, ele tá fazendo um preventivo específico pro jogo dele, Tá com sono. um sono Controlado. regulado, ele tá Eu conseguindo ia ter... perguntar se não é terapia nem psicologia do sono, mas é a questão do sono também. Porque Sim, influencia direto no físico, né? Com certeza. muito. Então, assim, Recuperação. o que você prefere? Tirar o cara de lá ou você nunca ter isso? Ou ter pouquíssimas vezes alguma questão relacionada à Questão dor? mínima, né? Uma dor que dá pra voltar, né? Porque se você tem essa É. prevenção, você diminui as chances drasticamente de você ter algo assim. Então, assim... E aí? Sabe? Porque é um trabalho que, eu vou ser sincero, às vezes eu sinto que é um pouco ingrata a função de vocês, sabia? Porque se você tá fazendo o seu trabalho corretamente, não é pra ninguém ter problema nenhum. E aí, se ninguém tem problema nenhum, eu falei, ué, por que realmente Por que o então cara esses tá A fazendo? galera personagens de que tão TI, fazendo? se a internet tá funcionando, meu irmão, ninguém tá vendo o trabalho dele, tá ligado? Mas- se tá funcionando ruim, É tá assim. A diferença é esse trabalho de formiguinha, né? Que vai evitar essas lesões, É. etc. Né? E é um trabalho que, assim, a gente tá ali e os jogadores estão vendo. Sim, os jogadores sentem. É, com exatamente. certeza. Sentem. Uma coisa que acontece muito, eu acho que mais com psicólogo até, você fala, tipo, ser um trabalho de formiguinha, que é, perdeu um campeonato. Ah lá, o psicológico. Sabe assim? Então, assim, só quem realmente tá dentro consegue perceber a diferença que faz. Então, é muito bom quando os meninos aderem a isso. Porque É isso que eu ia falar. É eles legal falam quando a gente sobre. sente que tem uma atleta que fala assim, nossa, Isa, chega às vezes pra mim, Isa, tô fazendo atividade física, ó, aquele treino só musculação. Subiu o peso do supino. Nossa, aumentei o halter, aumentei o peso no hack, no Smith, sei lá. E aí eu falo, pô, e aí, como é que foi? Ah, eu tô meio dolorido, mas valeu a pena. Então, assim, é Legal legal demais. ver que eles estão levando pra vida também, né? Sim. Que a gente começa falando, quando eu entrei na Fúria, o Dr. Gilberto, né, que era o antigo médico da Fúria, ele deu uma aula sobre atividade física, eu participei junto com ele. Ele deu uma aula sobre sono, a importância do sono, da boa alimentação, beber água. Muita gente esquece de beber água, muita atleta vive de energético, vive de refrigerante, e aí a gente começa a entender. Eu tenho até uma brincadeira lá, que os meninos, né, a gente tem um patrocínio de energético e tal, e eu sempre falo, cada energético que vocês tomarem são 2 copos de água, e eles levam a sério, assim. Opa, Justo. caraca, Então, isso aí às já vezes é eles justo. ficam dias sem tomar energético. E é legal porque, entrando naquela coisa que a gente falou de orientação, Uhum. a gente precisa educar esses caras primeiros porque eles não sabem. Então, Uhum. sono, eles não sabem nem... Ah, mas eu tenho que dormir e acordar no mesmo horário? Ah, mas
eu acordo à noite a minha vida toda, eu acordo no meio da noite. Não, tem alguma coisa errada. Então, assim, a gente orienta dicas pro que ele pode fazer. A Isa falou, por exemplo, sobre beber água. Então, a gente faz sempre uma introdução com lines novas que chegam lá, um básico da qualidade de vida dentro do esporte eletrônico. Eu vou tomar um tempinho só pra fazer uma crítica geral ao país Brasil, porque assim, tipo, cara, meus dois pais, né, eles não trabalham mais na área, mas os dois são formados em educação física, né, meu pai foi técnico de voleibol, etc, mas nenhum dos dois trabalha mais na área, mas é uma questão que os dois sempre bateram muito, e você formado em educação física vai entender, educação física no Brasil, cara, é muito, a galera não leva a sério. Porque você vai pra escola, é tipo, vamos jogar futebol. Essa é a educação física, saca? Aí, esse semestre é o semestre de handball. Todo mundo fica chateado porque quer futebol. E quem que tá aprendendo sobre o corpo? Quem que sai da escola com uma consciência do que é o seu corpo, do que você precisa? Saca? Se o cara acorda cedo, tem uma boa rotina de sono, faz um exercício, libera endorfina, fica mais acordado e vai pro treinamento dele de esportes, porra, o cara tá pronto pra performar. Exatamente. Saca? Do que aquela época onde o cara acordava 10 minutos antes da screen achando que ia performar bem. E esse é o cara, entendeu? Que vai ter uma redução drástica de dor na vida dele. Então acho que quando vocês entram é muito mais... Vocês pegam, às vezes, uma garotada, uma galera que nunca teve acesso a isso, e primeiro vocês precisam desenvolver a conscientização do que é o corpo da pessoa antes de vocês começarem a fazer o trabalho de vocês, né? É literalmente educar. A gente precisa educar eles pra entender isso. Exatamente isso. Principalmente o trabalho que vocês fazem com a Academy. Eu acho que a gente fala muito que a gente tem que ensinar o atleta a ser disciplinado, e ele tem que ser um atleta disciplinado. Cara, o rapaz não conhece nem o próprio corpo. Ele não sabe nem como ele funciona direito. Como é que você quer que ele durma em X horário se ele não sabe como é que ele tá se sentindo, se ele não sabe se ele tá com sono ou não? Eu conheço atleta que se deixar, se você não falar pra ele dormir, ele joga igual um zumbi até as 6 horas da manhã e assim, nem vê, e não percebe que tá cansado. Acorda 5 minutos antes do treino. Exatamente. Mas eu vou te falar, assim, eu já recebi atletas, assim, feedback de atleta falando, Isa, eu nunca tinha feito atividade física desse jeito. Nenhum alongamento. Eu falei, mas você não sabia o que era alongamento? Não. É preocupante, sabe? A gente realmente vive num país que, infelizmente, tem muitos preparadores, muitos professores de educação física que saem da faculdade e, joga bola aí, e fica no celular. Justo. Eu fui muito privilegiada, porque eu estudei em escolas que... Eu acho que também foi isso que me trouxe a paixão pra educação física, né? O Nordeste Educação, né? Cara, o Nordeste é incrível. Mas eu só tive escolas diferentes, professores diferentes. Eu tive professores que davam aula de diversas coisas, assim. Eu tive um professor que ele deu aula de surf em cima da areia. Assim, com papelão, né? Sabe? Então assim, faz toda a diferença você ter noção do que é o seu corpo, né? De mobilidade, exercício de mobilidade. Eu faço exercício de mobilidade com os meninos ficam morrendo de dor, às vezes. Assim, poxa... Por quê, né? Acabou de sair da escola, tá ali no Academy, por exemplo, e tá com uma dor que não precisava ter porque ele não tem a prática da atividade física. Mas uma pergunta pra vocês. Em relação ao trabalho de vocês, eu sei que assim, vocês têm uma baita estrutura, você já falou a respeito da estrutura que vocês têm os equipamentos que vocês precisam, mas em relação à frequência, a gente tem um dilema nos esportes eletrônicos, principalmente, que é muito grande. Porque os jogadores no esporte eletrônico é esperado que eles treinem por muitas horas no dia. É diferente de um esporte... Eu imagino tradicional, no aspecto físico, como o voleibol, por exemplo, que o Butcher tá mais acostumado. Cara, você tem um limite físico de quanto você pode treinar naquele dia e depois você pode ter muito tempo disponível para fazer um trabalho de fortalecimento, de fisioterapia, etc. Nos esportes eletrônicos, se deixar, o cara vai jogar 12, 14 horas por dia. Então, eu queria saber de vocês, qual seria a frequência ideal de trabalhar para vocês desenvolverem o melhor trabalho possível em um mundo ideal. Eu sei que é muito difícil ter isso. E quais desafios vocês encontram no dia a dia para conseguir fazer esse trabalho ideal acontecer? Porque eu sei que não é tão fácil, né? Posso complementar, Galf? Claro. E se existe uma diferenciação entre horas que eu estou trabalhando e horas que eu estou de lazer? Então, o cara fez 2 blocos de screen, 8 horas, vou chegar em casa e jogar solo kill. Existe uma diferenciação ali no impacto do corpo? Eu vou começar então falando sobre o que você falou primeiro. Cara, primeiro que a gente não tem muito artigo, tá? Tanto que eu e a Bia, a gente quer escrever algo sobre isso em breve. A gente já tá até conversando sobre quando a gente fala de artigo... eu perdi a voz já. Fisioterapia também, viu? Quando a gente fala de artigo, a gente... Meu Deus do céu, olha como é que tá. Você acordou ruimzinho hoje.
Quando a gente fala de artigo, a gente fala sobre, por exemplo, ter estatística para a gente trabalhar em cima. Uhum. E no esporte eletrônico a gente não tem muito isso. Verdade. Então, complementando o que a Isa iria falar, é justamente isso. A gente não tem aonde se basear. Então, a gente cria os nossos dados. A gente pega muita coisa do esporte tradicional, por enquanto. O que a gente faz? Na Fúria, por exemplo. A gente faz atividade física todos os dias, 3 vezes por semana, mais intensas antes dos treinos. Mais intensa mesmo, assim. Tem dia que é funcional, tem um dia que é, sei lá, um funcional diferente, assim. Tem dia que é só mais um alongamento. Mas, assim, a maioria das vezes a gente faz uma atividade mais intensa, por exemplo, funcional. Ou eles, Isa, hoje a gente fez academia, então a gente faz uma outra coisa. E aí, o que a gente faz? A gente faz esse exercício mais pesado antes do treino. E aí, eles vão almoçar, né? Tem a rotina de alimentação e tal. Almoçaram, eles vão treinar. E aí, sei lá para umas 4, 5 horas da tarde, eu sempre pergunto pro técnico, né? Pro coach do time. Olha, posso pegar os meninos e fazer atividade? Ah, pode ser depois desse mapa? Pode. E aí, eu tiro eles da sala, exatamente para ter essa questão de sair daquele ambiente de trabalho, de treino, de jogo. E aí eu levo eles pra minha sala, e aí eu faço um alongamento de corpo inteiro. Às vezes eu faço alongamento deitado, coloco os colchonetes no chão, aí eles fazem uma atividade deitada, mais de relaxamento, de alongamento, porque eles ficam muitas horas sentados. Então, o nosso objetivo é fazer eles se movimentarem um pouco. Ah, Isa, tá muito em cima de campeonato, eu não vou conseguir te dar, 20 minutos, meia hora. Consigo te dar 10 minutos. Cara, eu faço o que dá, assim. Consigo alongar, porque eu entendo realmente, sim. Mas os coaches, ainda bem que eles entendem a nossa importância e eles dão nem que seja 10 minutos no dia, naquele momento ali de tarde, entre um treino e outro, contra outro time, né? Blocos de treino. E aí a gente acaba fazendo alguma coisa assim. À tarde eu sempre foco em fazer exercícios de alongamento junto com relaxamento. Entendi. E aí, pós-treino também, quando eles precisam, às vezes eles me pedem, eu faço também alongamento e relaxamento. Inclusive, você tá falando de horas, né? Quando a gente pensa em muitas horas, o cara, ele treinou 8 horas e o cara vai jogar em casa. O nosso objetivo é manter esse atleta ativo. Porque a gente sabe que a carga dele de treino, ela é grande. Quando a gente pensa em uma posição por muito tempo no PC, uma exposição há muito tempo, sabendo que ele também vai jogar em casa. Então, entrando naquela orientação, a gente fala sobre se fazer algumas pausas. Então, como que é a pausa? Vai ver VOD? Fica em pé um pouquinho. Vai pegar uma água. Vai no banheiro rapidinho. Porque essa tirada dele do PC dá um reset e ele consegue ficar mais horas jogando. Só que não é prejudicial para ele. Então, assim, só esclarecendo o pessoal de casa que isso é informação importante. Pra você. Fica a dica. Pegou um copo de água natural ali pra você, Bia. Talvez facilite um pouquinho. Obrigado, Thay. Então, pra pessoa que tá em casa, por exemplo, que joga muitas horas por dia, que também tem esse hobby como o nosso hobby, que é os esportes eletrônicos. Isso é fisiológico. Se você levantar 5 minutinhos ali, der uma andada, uma esticada, ele meio que te reseta. Dica de ouro. Você que faz home office, você que joga por bastante horas, lazer falando, tá? O corpo, ele não gosta de ficar muito tempo na mesma posição. E eu não tô falando só de ficar sentado jogando. Tipo, os pais vão pensar, mas ele joga videogame sentado lá. Não tô falando disso. O segurança, ele fica muito tempo em pé. Você acha que ele não tem dor só porque ele fica em pé e não fica sentado? Muitas horas na mesma posição vai te gerar um desconforto. A sua musculatura, ela vai cansar. Esse é o reset. Sair dessa posição, ativar outras musculaturas. Então, assim, além dessa pausa dar no corpo, você ainda tem o trabalho da Isa lá no meio do dia. Que faz total diferença. Você tá conseguindo tirar seu corpo daquela exposição extrema a uma posição, fazendo esse reset, e você ainda é ativo. Você ainda consegue fazer uma atividade. Vou dar um exemplo aqui. Maestro. Maestro, muitas vezes ele chega pra mim, Isa, os meninos não estão rendendo hoje, faz uma atividade aí pra dar uma acordada. Tô sentindo que eles estão meio com sono. Você falou que eles ficam mais ativos. Faço muito isso. Assim, não é constante, não é um negócio que acontece frequente, mas acontece, assim, uma vez a cada, sei lá, 2 meses. Mas já chegou pra mim algumas vezes e falou, Isa, faz uma atividade. Acorda os meninos, por favor. E aí eu levo eles pra sala, eles voltam pingando assim, ó. Eu lembro do Envy. O Envy. Ô, Isa, valeu! Aquele jeito do Envy, assim.
E aí, é legal. E aí, eu recebo feedback. Ó, eles deram uma acordada, reagiram. Deram uma acordada nesse mapa aqui e senti que eles estão melhores. É engraçado porque, tipo, eu fico pensando o que é uma métrica de sucesso pra vocês, sabe? Tipo, vamos falar de, pô, se for campeão, também é responsabilidade de vocês, ou, tipo, prevenção? Como é que vocês medem o sucesso na carreira de vocês? A gente tem os relatórios, como a gente tinha falado. Sim. Eu gosto muito de pensar em performance, só que performance e bem-estar. Elas andam juntas. Não dá pra você ter uma boa performance se você não tem uma qualidade de vida ideal. Então, a gente tem alguns testes que a gente faz, a gente tem algumas quantificações e tudo mais. A gente consegue ver o micro ali. Então, assim, coisa que a gente vê que é difícil, até os jogadores saberem, a gente mostra pra eles, né, na planilha. Olha só, mês passado você tava assim e agora você tá assado. Então, assim... Inclusive o treino de reflexo, né? Exatamente. Então, assim, é uma que coisa rola que aquela rivalidade ali. Exatamente. Então, assim, é muito legal porque eles conseguem ver isso e pra eles é tipo, pô, Bia, que legal, obrigado, tal. Então, assim, tem a questão relatórios, planilhas e quantificações, mas os feedbacks eu acho que não tem melhor, né? Eu acho que não só dos atletas, né? Mas do coach, dos managers É uma também. coisa que, assim, quando a gente tem essa resposta, que é essa valorização, eu acho que pra mim é a chavinha aí pro sucesso. Então, vai muito além, né? Eu acho assim, que eu vou falar eles tá gostando de também. quando eu entrei, que eu tô há mais tempo lá. Quando eu entrei foi um choque, assim. Eles não queriam fazer atividade física. Não eram todos, né? Porque eu já não trabalhava com o time de LoL ainda, porque a gente tava sem time ainda. E aí, quando eu entrei, que foi em setembro de 2021, eu comecei a trabalhar com um time. E aí, a maioria deles não gostava, falava, ai, não quero fazer. Nunca e aí, fez na vida. Aí um deles fala, ai, tô adorando. E aí esse foi puxando o outro, foi puxando o outro, foi puxando o outro. Aí né? começaram a gostar. E aí isso acontece muito até hoje. Às vezes quando entra um atleta novo no time, ai, sério, tem que fazer isso. Não sei o quê. Mas assim, não é reclamando. É aquela coisa de adolescente, né? Tipo, ai, sério. E aí o outro, não, mas vamos ver, ó, que legal, não sei o quê. E aí, quando você vai ver, tá dando risada. Porque eu gosto de fazer umas atividades assim, quando os atletas entram, pra eles interagirem mesmo, né? Pra eles verem como que a minha aula não é tão chata, assim. Não é só agachamento. Porque precisa ser dinâmico, né? Sim. A gente precisa, às vezes, até desafiar eles um pouquinho, porque eles gostam disso. A competição tá na vida deles. Então, a gente sabe que é uma forma da gente conseguir entrar ali. Bom, ele não tá gostando? Então, peraí. Vamos fazer dessa forma. E aí, a gente vai manejando, assim, o lúdico e tudo mais. A gente tem criatividade, viu? Meu Deus do céu. Cara, e vocês falaram sobre a respeito de medir o sucesso, né? Eu tive a experiência de trabalhar com o Felipe também, né? Que você falou que é um dos preparadores físicos que existem no cenário. Eu achei o trabalho dele também muito legal e, assim, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem, porque a gente tinha uma métrica, eles me passaram uma planilha para eu anotar o que era o resultado dos treinos, se eu achei que algum jogador performou abaixo da média, etc, etc. A gente chegou na conclusão de que o meu time em específico, o primeiro jogo era terrível, o segundo, o terceiro e o quarto jogos do dia eram bons, e o último era terrível. Então, o primeiro e o último tava sempre ruim. Aí eles falaram, aí o Felipe falou, cara, eu vou tentar fazer alguma coisa diferente na atividade deles. E aí de manhã ele arregaçava os meninos, fazia um exercício bem intenso com eles. E aí chegava no primeiro jogo do bloco lá, do dia, a gente começou a notar uma melhora. E assim, o que você falou pra mim tá 100% certo. O jogador chegou lá embaixo, caramba, Galf, hoje o Felipe me arrebentou, cara. Tô muito cansado e não sei o quê. Mas começaram a performar melhor. Então, deu pra ver na prática o impacto que o trabalho de vocês tem na performance. Assim. E aí entra uma outra coisa que eu vou puxar o gancho aí, que a gente tá fazendo um estudo sobre o sono dos atletas, né? Existe a gente tá começando ainda, né? Não existe artigo sobre isso no mundo que a gente quer fazer. Vou até dar spoiler, Bia. Pode falar. Não, vai falar. Já falei, né? Já vai. Ela é exclusiva. 3v2 podcast. Mas a gente quer falar sobre exatamente isso. Os atletas que são mais vespertinos e os matutinos. Porque cada pessoa reage de uma forma diferente. Eu sou uma pessoa completamente vespertina. Eu de manhã sou imprestável, assim. Eu acordo de manhã querendo morrer. Você assim também? E se deixar, eu durmo 3, 4 da manhã. Eu não faço isso, obviamente, né? Eu durmo sempre no horário fixo. Eu durmo no máximo meia-noite ali e tal. E acordo cedo, mas... Responde algumas coisas pra gente. Isso. Né? A gente fez essa coleta de dados com os atletas.
pra descobrir isso. E a gente descobriu que a maioria deles é vespertino. Que eles têm o horário mais tarde, assim. Eles gostam de dormir mais tarde e acordar. Eles reagem melhor, agora eu assim. fiquei curioso. Isso você acha que é uma propensão de cada indivíduo? Isso é individual ou você acha que isso é adquirido durante a vida? Eu acho que isso é individual. Mas acontece de você ter, né? Eu acho que acontece de você criar o hábito. É isso que eu ia falar. Exatamente. No League of Legends é uma coisa É exatamente sobre isso que a gente quer falar no artigo. Conectado, pra saber se tá conectado corujões mesmo. de lan house e toda aquela Nossa, questão. verdade, tipo, é só o você- RGB. Isso é cultural. Se a galera mais escuro no velha, a quarto. gente quer fazer uma separação de Puxa idades uma partida também. 2 da tarde. Não vai ter ninguém. A Praticamente. solo kill do Agora, Brasil funciona a partir das 9. Então, mas é exatamente isso. Vocês falaram de cultura, as gerações estão diferentes, então a gente vê que agora o pessoal tem muito mais acesso a tudo, então a gente acha que é individual, então assim, cada indivíduo é um, mas de acordo com o que você é exposto, você vai mais para um lado, pensar para o outro. Eu vou. Tem 2 assuntos legais que eu quero falar. Eu vou começar por um, porque eu acho que o outro é um bom gancho para quando a gente estiver chegando mais perto do final. Mas eu queria falar sobre o impacto de vocês duas em periféricos e tudo mais, né? E como é que é essa parte? Porque eu acho que tem 3 coisas que eu gostaria de falar. Famosa jogadora de CS, conhece a galera, né? Eu jogo assim. Jogando igual casa de ferreiro, espeto de pau aqui, né? Mas aí a Bia, que é física, pode explicar. Então, eu queria entender essa questão do posicionamento, né, de teclado, né? Geralmente, muita gente joga assim. O BRTT jogava LoL assim, era um dos únicos porque ele foi criado no CS. No CS. Né? Então, a gente também tem esse caso. Queria entender também... são tantos casos. Vocês querem ir tratando um por um? Senão eu vou Pode ser, começar a você enrolar. quer falar Vamos começar primeiro? sobre o teclado, então. Beleza. Posicionamento de teclado. O que acontece? Você tem duas vertentes. A vertente jogo, então a modalidade, se é um FPS, se é um MOBA, e você tem a pessoa. Como você falou agora, o exemplo do BRTT. Ele jogava CS. Então, o CS a gente tem um pouco mais essa ida pro teclado vertical. Você sabe por quê? O do teclado vertical. Por causa do posicionamento da mesa. Exatamente. Da mesa? Né? Isso eu não... A galera de antigamente, a gente ia pra lan house e as mesas eram mais apertadas. Era mais pra curta, caber mais entendeu? computadores. Você tá brincando Aí ele já por causa ele disso. joga. Aqui não cabia. Caramba, velho. Legal saber disso. Eu Me comecei a senti- jogar CS com os teclados tortinhos, assim. E eu digo mais. Quem me conhece do cenário do CS sabe que eu jogo na setinha. Eu não jogo no WSD. Eu uso Meu o lado Deus. direito do teclado. Eu uso a setinha com o teclado Caramba. numérico. Eu sou A estranha. mesa dela tem 1 quilômetro. Ou ela usa o braço e tira no Não, sal. a minha mesa é assim. O meu teclado, ele é bem Quase torto, na assim. vertical. É aqui. É. E meu teclado tem que ter o teclado numérico. Porque tem aquela coisa de, tipo, até nessa questão de teclado e depois mouse, que é outro que eu vou falar, que você tem que ter, tipo, tem que estar na altura do ombro, saca? Tipo, tem que ter... E eu lembro que o Milo era É um a cara forma muito correta. chato em relação a isso. Porque quando eu trabalhava na Riot, a gente fez o estúdio, a gente montou o estúdio na Riot, na primeira vez, e o Mylon, ele ia com uma régua escolar. E ficava enchendo o saco da galera, tipo, não, o monitor tem que estar a 5 centímetros e tal. E ele era o único que a galera zoava ele. Todo mundo aloprava ele, mas ele Um sabia. jogador coreano, na verdade, esse vídeo ficou famoso recentemente. Ele foi com uma fita métrica no stage, começou a medir o pessoal zoando ele. Falou, gente, isso é performance, isso é... Isso é comum ele, na Coreia. entendeu? Isso é feito desde o StarCraft das antigas. É. Os caras, eles sempre tiveram a noção de que pra performar bem, o setup dele tem que estar mais ou menos da mesma forma. Até pra Exatamente. a maneira como ele Hábito. se movimenta e tal, né? Então, quando a gente pensa em modalidade, é justamente isso. Qual que é a facilidade para o jogador de fazer isso? Foi uma questão histórica, por exemplo? Às vezes eu vi... É por causa do pezinho do monitor, né? A galera mais antiga é por conta do pé do monitor e por conta das mesas pequenas. Exatamente. Eu vi tal pessoa jogando assim. E aí o cara começa a jogar assim. Sim. Então, no caso do CS, você vê muito mais ele... Ou ele nunca tá horizontal. Ou ele tá na diagonal, ou ele tá verticalzão. É ruim? Não, é o jeito que o cara joga a vida toda. Mas o cara não tá jogando com o punho torto. Não é a gente que vai mudar a forma com que ele vai jogar. A gente vai trabalhar em cima daquilo. A prevenção em cima dessa posição. Isso, Tá, porque Entendeu? se a gente muda a forma que ele joga, ele Perde performance. performance. Eu lembro porque eu joguei vôlei muito tempo universitário e eu lembro que, tipo, tinha um cara no time que ele tinha passado a cruzada.
Ele começou a jogar já com a passada cruzada. Meu técnico falou, cara, se eu tentar ensinar a passada nova pra esse moleque, vai assim, Acabou. ele vai perder performance durante uns 6 meses até ele aprender a passada. Sendo que já funciona. Exatamente. Pode funcionar da maneira não convencional? Pode, mas funciona. Exatamente. Entendeu? Funciona e ele está bem? Ótimo, a gente vai fazer um trabalho preventivo pra essa posição de punho, pra essa posição de braço. Legal, tá. Então, assim, em nenhum momento a gente vai falar, irmão, você não pode jogar dessa forma. Não, é a forma dele jogar. Ele joga a vida toda assim. De uma hora pra outra Tem ele faz atleta que isso, joga acabou. com o pé na cadeira, né? Uma É, perna você falou- abraçando a Você perna. falou da O posição do Tim Tim, por exemplo. Sim. O Tim joga assim a vida toda dele. Se eu falar pra ele, senta bonitinho e fica retão lá na cadeira, vai perder performance. Então a gente trabalha em cima daquilo, certo? LOL agora? Eu queria perguntar sobre Ou outro o mouse. periférico, uma Ah, curiosidadezinha. É. Eu acho que tem um periférico que a gente ignora, que a gente passa muito batido, que Hum. chamam cadeiras gamers. Eu acho que isso aqui é um assassino de pulsos, com todo respeito, tem que saber usar. É. Eu acho que é uma ferramenta legal, porque é muito confortável e tal, mas eu acho que tem que saber usar também. Só que eu não sei usar. Eu não sei usar. Com frequência, eu mesmo me pego tendo dores no pulso, aí eu falo, cara, parei de jogar por hoje, não vou mais fazer isso aqui porque tá doendo, saca? Então, assim, alguma coisa tá errada. Existe alguma, como é que eu posso dizer, alguma recomendação de como usar direito a cadeira que você tá sentando? Se existe um tempo limite de onde você... vocês falaram, você pode ficar sentado ali por várias horas. E até Até período quando você pode de ficar troca, sentado? né? É. Porque, por exemplo, eu fui num quiropraxista ano passado, a primeira coisa que ela me perguntou, ela falou assim, quanto tempo você tem seu travesseiro? Meu travesseiro é meu xudó. Pô, Eu desde falei, eu sempre. tenho há 11 25 anos meu travesseiro. Ela me olhou, ela falou, pode trocar. Eu falei, ele entrou na minha vida muito antes que você. Meu Não travesseiro faça isso não faz, comigo. é. Entendeu? Mas não sei se às vezes, tipo, cara, de 1 em 1 ano você tem que trocar, porque ela vai desgastando, vai Sim, diminuindo, exatamente. saca? Então, É verdade. A gente tem uma regrinha ergonômica quando a gente pensa em home office. É o que a gente tem. A gente não Sim. tem nada pra esporte eletrônico. Ok. Eu não vou me lembrar exatamente qual, tá? Mas é NR alguma coisa, você lembra? NR, eu não lembro também. Eu vou lembrar, eu aviso vocês. Ela é aquela regra que no papel é linda maravilhosa. E você vai ter a cadeira que na altura que ela tem que ficar é seu pé apoiado, a altura do braço da cadeira na mesma altura da mesa. Precisa estar com a coluna inteira encostada. Só que a gente sabe que a gente não consegue permanecer nessa posição por muito tempo. Assim como eu até consigo imaginar assim, o pessoal pensando, poxa, então quer dizer que se eu me endireitar na cadeira vai melhorar? Experimenta se endireitar na cadeira e fica 5 minutos. dá 5 É minutos, ruim bunda demais. pra frente e a lombar assim, ó. Exatamente. Porque o seu corpo tá acostumado com uma coisa. Então, a gente tem essa regrinha, mas é muito difícil a gente aplicar. O que a gente dá de dica? Sempre que você tiver incômodo em alguma coisa, quando você falou assim, punho, beleza. Vamos se atentar, então, à parte mais próxima. Braço da cadeira e a altura da mesa. Ver se a altura tá nivelada, porque isso ajuda. Às vezes, coloca a cadeira um pouco mais embaixo da mesa e você tem um pouco mais de apoio na mesa, ao invés... Porque às vezes fica meio, Tipo, pulso muito solto, né? Engraçado, exatamente. volta no VOD aí, me vê ajeitando o braço da cadeira pra conseguir colocar ela embaixo aqui, porque realmente... Então, assim, são dicas que a gente vai dando, são toques. Bia, eu jogo, sei lá, o meu lazer eu jogo 5 horas por dia. O que eu faço? A cada 1 hora, levanta, dá 3 passos pra ir no banheiro, volta. Deu reset. Não me lembro, Bia, como que eu faço? Põe pra despertar. Coloca pra despertar. Sim. Ou a cada jogo, ou a Colocar cada um post-it mapa. no monitor, às vezes, Lembra. né, que é um auxílio Exatamente. visual. Então, assim, a gente tem uma regra, só que ela não é totalmente aplicável. Ainda mais pensando em esporte eletrônico, é difícil a gente fazer isso. É uma então, é bem indicação, pontual. né? Não é uma obrigação. Sim, né? entendo. Exatamente. Eu tenho um aluno lá na Fúria que não gosta nem do braço da cadeira, pede pra tirar Pede o pra tirar braço. o braço da cadeira. Ele Solto? tira o Não, braço. ele fica Fica na em cima mesa. da mesa. Fica Entendeu? assim. Sim, entendi. Bem em cima Também da mesa. não Menos usa. mal. Tem uns Entendi. que usam com ele com o punho em cima e O braço o resto, braço né? O braço no resto da cadeira. o braço da cadeira. Galf, não sei seus problemas de saúde, mas você tem a cara da pessoa com hérnia na coluna. mesmo? Você tem hérnia? Não tem. Não Graças a tô Deus. fazendo previsão, Não tá? tenho Mas hérnia, não tenho até hérnia. porque depois o elevador pifou, a gente teve que subir de escada. Aí a gente só descobriu que o elevador não estava funcionando porque no 10º andar o Galf saiu e falou, não dá mais, vamos ver se Não voltou. vou mais E subir. tinha voltado. Mas eu lembrei disso, né, que a gente tá falando de cadeira, e eu lembro que quando eu tava na Riot, teve um cara com hérnia,
E a Riot, felizmente, dava esse apoio pra qualquer pessoa que, pô, se você tivesse qualquer problema, assim, você falava com a galera de RH. E no caso deles, eles compraram uma mesa que você regulava e ele trabalhava de pé. Legal. E eu já vi, que inclusive, legal. alguns vídeos de streamers. O Tariq fez uma watch party do Valorant, que ele tava na esteira andando, assistindo. Entendeu? Então, já vi. né, já é saindo de cadeira, acho que nem configura como periférico, mas o que vocês acham dessas mesas pro cara ficar em pé? Porque às vezes tem isso, beleza, ele fica em pé, não tá tão sentado, só que aí tem trocar de apoio de um pé pro outro, né? Tem um outro Exatamente. problema de quadril, tem de joelho. E essa questão de você fazer alguma coisa andando. Pô, vou assistir uma stream, vou fazer uma stream, uma watch party andando, assim, numa esteirinha. Eu acho que é tudo estudado, né? Porque depende de cada caso. Quantas horas ele fica, Sim. se ele muda muito de uma perna para outra, se ele sai para sentar um pouco. Acho que depende muito da pessoa, se ela já tem uma lesão, se não tem. Tudo isso a gente estuda sempre, por exemplo, com atleta, né? A gente sempre estuda. Nesse caso, a gente teria que ver tudo isso também. Mas a dica é: não passe muitas horas na mesma posição. Independente Certo. da posição que você esteja. Pé, Sentado, sentado. em pé, de perna de índio na cadeira, de perna de índio sentado no chão. Não pensa no tempo. Putz, fiquei mais de 1h30. Você vai ver que vai começar a incomodar? Putz, muda um pouquinho, levanta um pouquinho, muda a posição. A dica é: não fique muito tempo na mesma posição. Essa é a dica. Eu dou exemplos muito claros aqui de, por exemplo, a bailarina. Vocês acham que a bailarina não tem dor na coluna? Porque ela fica lá numa posição glamourosa e tudo mais? Tem. Se ela treinar mais horas do que ela tá acostumada a treinar, ou ela ficar numa posição mais tempo, vai sentir também. Então a dica é essa. Sim. É engraçado até porque, tipo, por exemplo, falando, e já passando pro próximo periférico, eu tenho 3 monitores, só que tem um que eu sempre uso mais, que é o da esquerda. Então sempre chega no final do dia, cara, eu tenho dor de cabeça porque tem uma dor aqui, tá ligado? E é o tempo inteiro. Torcicolozinho. Torcicolozinho e tal. Um cansaço ocular. Não, e aí e até, obviamente, de novo, parece que eu sou um crítico de Counter-Strike aqui, tá? Mas eu vejo a galera jogando CS com o monitor aqui, velho, e me dá uma ânsia. No porque Valorant também. porque pra mim o monitor ele fica aqui, ó. Fica, cara, porra, o meu braço, assim, de distância. E aí falam que, pô, o tamanho da tela, o reflexo e tudo mais, né? O jogador de LoL, acho que, né, o Galf mais que ninguém vai saber, que eles jogam na modo janela. Menor. Não no tamanho do desktop, né? Pra também, não sei, ter esse reflexo. Então, numa questão ocular de reflexo, assim, faz sentido quanto você troca o cansaço visual, o cansaço da vista por isso, né? Por essa questão de reflexo. Então, a gente vai falar de novo. É individual. É caso a caso. Exatamente. Porque a gente costuma ver casos, assim, repetidos em modalidades diferentes. Então, o FPS tem muito disso, de estar mais perto. A gente tem um negócio no nosso corpo que a gente não para muito pra pensar, que é justamente a parte ocular. Sim. Então, a gente tá falando aí agora de visual. A gente tem facilidades. O que o corpo ele quer fazer? Gastar menos energia. Como que ele vai gastar menos energia? Com a melhor forma que você puder fazer aquela ação. Então, no caso do jogador de FPS, muitos deles gostam de trazer pra perto, porque eles têm um pouco mais de visão periférica. Então, assim, essa visão focal dele gera muito gasto de energia. Então, ele joga pra frente, e aí ele tem uma visão muito maior e mais perto daquilo. Aí gera o cansaço ocular. Exatamente. Então, assim, a gente tem várias coisinhas. No caso do LoL, por exemplo, tem muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo. Então, o que o jogador faz? Ele joga pra uma tela menor pra ele ter um controle maior sobre aquilo. Ou pega a HUD do mapa e cresce pra ele conseguir ver mais fácil. Mais Isso é fácil, frequente, isso é frequente. sim, também acontece. Então, a gente vai falar sempre da maioria Caso a caso. dessas coisas de caso a caso. É de como o cara aprendeu a jogar. Então, ele vai trazer bem isso pro individual. resto da Isso vida também dele. entra a questão, aquele óculos, né, que dá pra saber quais são as deficiências de visão periférica. Tem um óculos que foi desenvolvido, eu não me lembro quando, mas eu li um artigo sobre ele faz um tempo 3 já. anos, eu acho, faz um tempinho. E nesse óculos, você coloca no atleta e aí você coloca ele pra jogar com aquele óculos e aí você descobre onde que ele tem uma deficiência visual. Então, é no canto superior direito, é no canto inferior esquerdo. Onde ele tem mais e dificuldade etc. de E isso ter vai de alguma cada resposta. pessoa, né? Então, Eu não sei se Caraca, você está se que referindo ao evolução. eye tracker, que é onde ele olha, o óculos vai marcando? não,
É um parecido. É parecido, esse é eu não- diferente, esse é não lembro diferente. o nome Porque você dele. consegue ver onde ele consegue alcançar, onde é que ele tá passando mais tempo Eu lembro de observando, ter visto etc. um vídeo da Liberty que eles publicaram que os caras estavam usando algum óculos, só que era um óculos meio que escuro, não era? Aí ele Isso. ficava piscando. Ele, É tipo, isso. ele tampa a sua disso visão aí. e ele abre. Eu lembro disso aí. É isso aí. Aqui é mais uma questão de tempo de reação, porque o que ele quer, Ah, tá. o que ele quer fazer? Ele quer apagar na hora que ele, sei lá, vai jogar uma bolinha. Na hora que ele jogar a bolinha, vai tirar. Então ele vai ter que ter ali aonde a bolinha estiver, ele vai ter que ter a rapidez pra fazer o movimento. Uhum. É engraçado, eu vi esses dias um vídeo do Pierre Gasly, né, que é um corredor da Fórmula 1. Tava ele junto com, acho que era um cantor, e ele pegava 2 bolinhas, ele soltava, o cara tinha que tirar a mão de cima e pegar a bolinha. Esse é o A exercício gente mais faz. comum. Cara, Esse é o mais isso. comum E, no tipo, esporte o cantor fazendo era tipo, eletrônico. pegar a bolinha embaixo. Mano, o cara fazia assim, ó. Mano, é A um gente bagulho usa bizarro. muito, a gente usa muito. Aham. Esse é legal pra quantificar reflexo. É, dá pra fazer esse também com o olho fechado, o outro, Uhum. depois fecha o outro, e aí vai treinando o olho também. Quantos jogadores, se você falasse, faz uma malabarismo com 3 bolinhas, quantos jogadores conseguiriam, você acha? Nossa. Se ele treinar, todos. Mas eu tenho Assim, alguns tipo, que fazem, eles- viu? Essa habilidade motora... Porque eu Fazem. fico, cara, eu fico pensando, coordenação motora... É. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas saiu um vlog agora do último split do LoL da Fúria, né? Que é o Backdoor, com os jogadores, né? A rotina. Mostra a gente dando aula, mostra a Bia trabalhando comigo, né? A Bia tinha acabado de entrar É e ela verdade. entrou no meio das filmagens, assim. Mostra a psicóloga também, como que ela trabalha. Eu falo um pouquinho sobre o meu trabalho, eu mostro e tal. E aí tem uma das cenas lá, eu não me lembro se é o FNB ou se é o Envy, que ele tenta fazer o malabarismo, assim, dá certo, assim, aí eles ficam zoando, tipo... Cara, muito Pô, tio, massa. eu tenho uma pergunta que eu acho que é um caso muito pertinente e eu acho que vai ser uma conversa muito legal pra gente ter aqui agora, que é o caso do Croc no MSI que a Loud teve aqui agora, que aconteceu no League of Legends. Um campeonato internacional que a Loud foi participar e não tiveram uma performance tão boa assim, e principalmente o Croc teve algumas performances individuais que a gente não estava acostumado a ver o Croc jogar tão abaixo. E aí depois ele deu uma entrevista, até pro Mais Esportes, pro Kaique aqui, e ele falou, cara, eu não sei porque que eu joguei tão mal hoje, mas assim, eu tô me sentindo cansado, exausto, parece que a gente não teve descanso, a gente tá jogando desde da final do CBLOL, desde os playoffs do CBLOL, a gente tá jogando direto, e eu tô me sentindo cansado. Onde que foi? Só pra... Isso foi no campeonato internacional. E onde que foi o país? Isso foi em Foi Londres. Londres? Provavelmente por conta da... Tem uma questão de fuso horário. Fuso horário, Mas é. eles chegaram Fuso pro horário. bootcamp com 2 2 semanas. semanas de de antecedência. Mas 2 semanas às vezes não é o suficiente. Então, é isso que eu iria perguntar pra vocês. Pra mente pode ser que seja, mas pro corpo e pro Talvez é sono difícil não. adaptar. Assim, é claro que a Loud com certeza deve ter feito um trabalho com eles a respeito disso, etc. Não largar os meninos lá, mas eu queria usar esse caso até pra gente poder conversar um pouco sobre como evitar que a exposição contínua à competição de alto nível leve a esse desgaste. Porque eu acho que nesse caso específico impactou. Se você tem uma equipe, qual é a melhor maneira de evitar que casos como esse se repitam, sabe? Pra gente poder ter performances individuais. Porque eu acho que se ele tivesse uma condição um pouquinho melhor, acho que a Loud, sabe, poderia ir um pouquinho mais longe. A gente não sabe o que aconteceu internamente, Claro, né? claro. Mas assim, eu vou falar o que eu faria, né? O que eu e a Bia, a gente conversaria pra fazer. A gente, junto com o médico, né? Obviamente. Pra ver como que seria a rotina, vai. Digamos que eles chegaram 2 semanas antes, né? Chegou na segunda-feira. Na segunda-feira mesmo, você já começa a entrar no horário. Você já sai do Brasil com o horário no relógio do país que você vai. Tá. E aí, digamos que é 8 horas da noite, sei lá, no dia a dia aqui no Brasil eles dormem 11 horas da noite, um exemplo. Começa a dar 9 horas, já começa a se preparar pra dormir. Por quê? Porque eles vão ter que se adaptar ao novo fuso horário, tá? É feita uma preparação para adaptação de fuso horário. Isso. Entendi. Então, a gente começaria aí, né? Certo. E- O que possivelmente pode ter sido feito, tá? A gente não Assim, Sim, eu também, eu não tô afirmando Sim. nada, eu só tô perguntando pra vocês, pra gente ter um pouco mais de acesso ao Sim, que, sim, que com vocês certeza. poderiam E fazer. cada pessoa reage de uma forma diferente, né? É. Tem toda essa questão biológica, alimentação, que é diferente. E tudo isso acaba... É engraçado porque eu lembro quando eu fui pra China, em 2017, pra cobrir o Mundial de LoL, a galera da Team One e da Riot de staff, cara, a gente apoiou muito com questão de alimentação. Muito com questão de alimentação. Muita coisa diferente, diferente. né? Eu tempero imagino até, diferente. eu imagino até que seja uma junção das coisas. Às vezes o Croc não conseguiu se adaptar essas 2 semanas. A gente, fora alimentação, país novo e horário, você também tem a carga de treino. Você aumentou Também. sua carga de treino? Provavelmente devem ter aumentado. Então, você tá fazendo algo muito diferente do que você fazia aqui no CBLOL?
se é muito diferente, o corpo ele também ele é adaptativo, entendeu? Então, assim, demandaria mais tempo. O que a gente poderia fazer nesse caso era chegar, né, no jogador e falar assim, o que você tá sentindo? Tá sentindo cansado? Beleza, vamos tentar mudar então. Vamos adicionar X coisa durante o treino, vamos fazer, às vezes, alguma ativação durante o treino, pós-treino, e ver o relaxamento pós-treino. Exatamente, para ver o que funcionaria melhor para ele. É que é pouquíssimo tempo. Sim, 2 semanas é um espaço de tempo muito curto, né? Pra fazer exatamente. Um então, assim, esses campeonatos internacionais, às vezes, sofrem por conta disso. Você não tem o tempo do jogador conseguir fazer a melhor rotina possível para ele lá. Então, é bem complicado, né? Bem difícil mesmo. Faz sentido. Cara, e agora eu acho que eu queria ver da opinião de vocês, assim, na verdade, mais de histórias de vocês do cenário. Queria que vocês, não sei se vocês têm um caso desse, mas tipo um caso que você, né, e aí não precisa falar a especificidade da pessoa, porque também tem, né, uma questão pessoal de cada um. Mas se teve um caso que você chegou e você falou, pô, esse é um caso, ou foi uma lesão, foi uma prevenção legal, foi uma pessoa que falou, cara, eu tenho um objetivo aqui, eu tô nessa situação física, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, e você melhorou, você ajudou. Vocês têm algum caso particular na carreira de vocês que vocês se orgulham pra caramba, assim, de ter feito? Cara, sim. Fala dos seus bombadinhos. Vou falar dos meus bombadinhos. Que agora o pessoal quer saber de creatinina e whey só, né? Eu tenho algumas histórias. Eu vou falar nome, porque já tá com a gente. Tem um amigo meu que gosta que tá querendo pensar em trembolona, pode dar bronca nele. Não faça isso, pelo não amor de Deus, faça isso. não faça isso. É sério. O Zay, cara. Vou falar do Zay, porque aproveitar que ele voltou, né? Sempre uso ele Zay, como exemplo. O menino que era assim, ó. Pois é. Influência minha, tá? É verdade, pode perguntar pra ele. Caraca. O Zay, quando eu comecei a trabalhar com ele tava meio desmotivado. Não sei se eu vou fazer atividade física. Só fazia comigo. E aí, ele foi bem quando o Ranger tava com a gente também. E o Ranger ele sempre viu o Ranger chegando pra mim. Isa, monta um treino novo pra mim, assim, assim, assim. Aí montei um drop set pra ele e tal. E aí, o Zay, nossa, eu quero ficar grande igual o Ranger. Aí eu, tá bom, isso ano passado. Esse aí, então. Difícil alcançar o GOAT, né? Fofíssimo. Aí eu falei, vamos aí. Aí, o que você quer fazer? Eu quero começar. E aí, montei um treino de adaptação e tal. E aí, meses depois, assim, ele já tava focadinho na academia. Quase não faltava. Muito raro ele faltar. E ele chegava pra mim, Isa, nossa, eu tô grandão agora e quero fazer uma hipertrofia. E aí eu comecei a fazer hipertrofia com ele, tá aí. Super bem. E ele te falava, ou você meio que anotava? Você falou que você Eu tenho uma ficha médica com relatório, com tudo, sobre dor, qual exercício que você não gosta. O que eu faço muito também? Às vezes é um atleta que nunca fez musculação na vida. Me liga a chamada de vídeo da academia. E aí eu fico vendo, peraí. Encosta mais o cotovelo perto do corpo. Cuidado com a lombar. E não tem problema se for, tipo... não sei se vocês têm academia. Ainda não. Mas vocês querem ter, imagino, que são... Em breve, tem sim. tantas pessoas, né? De atletas, mas... Tem alguma dificuldade que você sente nessa questão de, pô, os caras fazem academia fora, cada um faz uma academia, às vezes você pede um treino que o cara não tem equipamento. Como é que você lida com isso? A gente adapta quando não tem equipamento. O que acontece às vezes? Isa, eu quero treinar, mas eu não tenho academia perto, não quero fazer academia, tenho vergonha ainda de ir pra academia. Posso fazer em casa? Claro! Compra um mini band, um teraband e a gente vai fazendo. Fechou, beleza. E aí eu faço exercício com mini band, com peso corporal. Mano, na pandemia eu fiz com caixa de leite, velho. Exato. Saco de arroz, levantando o saco de arroz, mochila pesada. A gente faz sempre pensando no que eles têm à disposição. Então, assim, a gente fala... A Isa até falou, faz uma chamada de vídeo. Às vezes a gente fala assim, os meninos de Los Angeles agora, grava a academia aí de vocês pra gente ver como é que tá e tudo, pra gente também fazer uma orientação. O cara vai fazer um exercício, não tem aqui. É muito mais demorado, né? Grava, a gente faz em cima disso aí mesmo. A gente adapta. Outro exemplo, o Envy. O Envy é um cara que ele só jogava CBLOL se ele fizesse um cardio no dia. Caraca. Pode perguntar pra ele. Isso? É sério? É sério. É sério. Correu um 10K. Tanto que ele postava, às vezes, no story. Não era sempre ele postava, mas às vezes ele postava no story. Aí eu ia lá, isso aí, não sei o quê. Então, assim, é legal, é gratificante, assim. Eu fico muito feliz. Eu tive um caso de lesão também, que a Bia chegou a tratar ele também. Que foi uma lesão na coluna, foi uma fratura, um acidente. E aí, ele fez com o antigo físio e fez com outra físio por fora também. Ele fez com dois fisioterapeutas na época, porque foi uma lesão grave.
Quando o médico liberou para ele fazer atividade física, eu comecei a fazer exercício de fortalecimento de core e depois mobilidade e flexibilidade também no final. Cara, para mim, o dia mais feliz desse aluno foi no dia que ele falou assim, eu não tô sentindo dor. E não só isso, quando o médico dele me mandou uma resposta por ele, assim, falou assim, agradece sua preparadora física, porque você tá bem, porque ela também te ajudou. Então, foi importante, assim, pra mim. É bem legal, bem legal. Dá pra sentir. Muito foda, cara. É legal saber que você cuidou da vida de alguém. É meio doido. Ajudou ele. É meio doido, porque a gente, falando aqui com a gente, vocês devem pensar, ai, dor e tudo mais, então... Eu tô pensando que eu preciso de vocês duas na minha vida. O pessoal pensa sempre em dor quando pensa na gente, ou hipertrofia, no caso da Isa. E no esporte eletrônico é difícil você ter algum caso, né, bem específico e tudo mais. Então, às vezes, você pensa que essa pessoa não vai ter muito desse feedback. E, na verdade, a gente tem. Então, assim, é bem legal isso. Os meninos, assim, quando eles gostam, eles falam. Então, é bem legal. Eu tive um caso também, o jogador tava jogando há alguns meses com dor. Alguns meses, né? Tinha alguns meses. Já chegou, então, ele Eu já já cheguei, ele já estava com dor. Treinava com dor, jogava com dor. E eu falei, bom, agora a gente vai fazer algo completamente diferente do que possivelmente você já fez. Você vai fazer todo dia comigo e a gente vai fazer algo muito específico. Então, assim, vai cansar um pouquinho, vai ser chato e tudo mais. Então, a gente explica como é feito o tratamento. Como que a gente vai seguir. Se isso acontecer, a gente vai fazer isso. Se isso não acontecer, a gente vai fazer Y, enfim. Ele melhorou em 2 semanas? Foi 2 semanas. Zerou em 2 semanas. Tratamento, 100% sem dor. Ele tinha uma dor que... Ele já tinha uma lesão crônica. Então, assim, ele já teve dores já de muitos anos. Certo. E aí, ele, conforme ele ia jogando, tipo, reagudizava, que a gente chama. Ele voltava a ter dor. E aí, quando a gente fez esse tratamento, ele parou de ter dor. E mesmo sem dor, fica a dica aí, jogadores, por favor. Mesmo sem dor, eu falei, você não vai parar de fazer. A gente vai continuar fazendo isso aqui. E era sempre específico. Então, a gente tratou a lesão e a gente tá prevenindo novos casos, novos episódios de dor. Então, assim, é muito bom. Eu adoro perguntar isso. Tipo, como é que você tá hoje? Fala, tô zerado. Fala, nossa. Perfeito. É isso. Ele saiu de uma dor 8, né? Era 8? Era 8. Tinha... Era uma dor 8. Tinha dia que era incapacitante. Ele não conseguia jogar. Legal. Olha a importância do trabalho frequente, de você estar ali todo dia. Exatamente. Cara, isso faz toda a diferença do mundo, cara. Faz. Imagina você perder um jogador por uma dor crônica que você sabe que ele tem. Que é tratável. Exatamente. E você, cara, você tem um profissional à disposição. Sim. Usa ele. Meu caso, eu tenho uma hernia de disco na lombar, só que tem muitos anos que eu não sinto uma dor, porque eu faço fortalecimento. Faz toda a diferença. Exatamente. Saber o que fazer, como fazer. Exatamente. E fazer, né? Ser orientado e você ter ali à disposição. Você tem à disposição, a gente faça. Não espera ter dor. Também, né? A todos os Exatamente, jogadores e jogadoras que estão ali tentando se profissionalizar e etc. Cara, se você tem qualquer tipo de dor, procura já um profissional para já te ajudar e você não desenvolver um problema como você citou. Depois que você desenvolve uma lesão crônica, fica um pouco mais complicado, né? É mais Até difícil. os amadores que estão em casa também, né? Tentando, né? Exatamente. E às vezes estão ali, nem tem time ainda, mas quer jogar um dia. Já é legal começar a entender que é importante fazer uma atividade física, né? Ter uma rotina de treino. Eu sempre falo da rotina, eu bato na tecla da rotina. A Bia sabe. Que a rotina é importante. É importante você ter uma hora para acordar, é importante você ter uma hora para comer, é importante você ter uma hora para treinar. Exatamente. Então, assim, ingestão de água, tudo que a gente fala. Tudo. A hora de dormir também, né? Principalmente. Assim, a hora de acordar, a hora de dormir tá incluso demais aí que atleta de esporte eletrônico normalmente não segue. E até quem né? não tem dor. É muito difícil. É difícil achar um que Mas siga. até quem não tem dor. Se você for ativo, você tiver atividade física na sua vida, um fortalecimento, uma ativação simples que for, 2 ali vezes na semana, coisa de meia horinha, já é o suficiente pra você se manter saudável. Então, assim, não espera. Né? O pessoal costuma esperar, né? Dar problema, estourar alguma coisa pra procurar ajuda, é verdade. Complicado. Queria entender de vocês agora um pouquinho em relação ao futuro da área, né? Isa, você participou do primeiro simpósio, né, de saúde e performance. Bia, você também palestrou, né, em diversos lugares. Então, acho legal o quanto
não só vocês são apaixonados pelo que fazem, dá pra ouvir na fala de vocês, nos cases que vocês levam no coração, assim, o quanto é importante pra vocês, o quanto vocês gostam da área de vocês. Então, como é que vocês veem a evolução disso no cenário? Como é que vocês veem esse respaldo vindo dos jogadores, das organizações? Porque, cara, a partir do momento que você entra, você tem uma oportunidade, assim como qualquer jogador que entra... Exatamente. De tipo, fazer o seu valor valer, né? E não só, no caso de vocês, o valor de vocês valerem, mas da área de vocês valer. Da profissão valer. Porque atualmente é como você falou, existem 3 preparadores físicos, os 2 deles estão na Fúria. Quantas organizações de esporte a gente tem no Brasil? Nossa. Inúmeras. Entendeu? Fisioterapia, eu acho que já tem mais. Tá um pouco melhor, mas não é o ideal. ideal. Ainda não é o ideal. Exato, mas não é o ideal. Então, queria entender um pouco de vocês, como é que vocês veem essa questão do futuro da área de vocês, da profissão de vocês, e o que a gente pode fazer para tentar evoluir isso. Olha, eu enxergo que no futuro a gente vai ter mais preparadores físicos, vão ter nutricionistas em todas as orgs, vão ter médicos do esporte, fisioterapeutas e psicólogos. E sonhando alto, oftalmologistas também, tá? Eu pensei nisso. Sonhando bem alto, assim. Eu acredito que, assim, como a fisioterapia demorou um pouco mais, ainda está crescendo, mas já está melhor que a educação física, eu acho que daqui a alguns anos a gente deve estar um pouco melhor. Eu tenho até um amigo de profissão que ele fala, Isa, você tá capinando. Porque é só eu, Felipe e o Ari, assim, sabe? A gente tá começando exatamente do zero. A gente não tem muito artigo, o que tem a gente destrincha tudo. E acaba usando mais coisa do esporte tradicional, que é o meu caso. Então, assim, eu sonho que acho que em 2 anos a gente já deve ter uma quantidade igual a fisioterapia. Porque, vamos combinar, né? O esporte eletrônico, do modo geral, ele cresceu muito de 2021, 2020 pra cá. Ele explodiu, assim, muito. Cresceu muito, acho que por conta da pandemia também, da galera ficando em casa e tal. E eu acho que por conta disso, a gente, daqui a uns anos, como tá vendo que tá funcionando, que tá crescendo, tem muita org enxergando, né? Que tá ali, né? Que a gente faz diferença, né? Nos times, né? Que a gente tá ali pra ajudar a galera. Louco, tá funcionando, não tá? Tá funcionando, tá funcionando. E eles entenderem também que não é o ser campeão. É o jogador, o atleta, ele ter condição para fazer o melhor dele o máximo possível de tempo. Entender que ele contratou um jogador, tem dinheiro dele investido naquela peça, naquele jogador, naquele atleta, e ele precisa cuidar bem do investimento dele. Acho que até financeiramente para a organização faz sentido. Você fala de uma Fúria que sempre teve o foco de crescer talentos. Tipo, cara, se vocês estão pegando pessoas com 15, 16 anos... O cara vai chegar com 30 anos jogando bem, saca? E se quiser fazer uma carreira pela Fúria, ele faz, sabe? Perfeito. Exatamente. Eu gosto muito do que a Isa falou, que realmente eu acho que vocês estão... Você chegou quando ainda é tudo mato. Tudo aqui ainda é mato. E eu vou te falar, ainda é, né? O meu primeiro contato com a fisioterapeuta foi com você, em 2021, na Vorax. Meu primeiro contato com o preparador físico foi em 2022, na Liberty. Agora na Liberty. E eu já tô trabalhando com isso desde que tudo era mato também. Tá vendo? Acho que a parte da psicologia veio mais cedo, porque as pessoas entenderam que existia uma necessidade ali. Mas agora que a gente tá abrindo os olhos pra importância do trabalho do fisioterapeuta, e vai ter esse momento pra gente também. Eu acho que a gente não pode jogar tudo pro ar e falar, não vai dar certo e tudo. A gente precisa de mais profissionais, a gente precisa de profissionais capacitados, que saibam o que estão fazendo. A gente precisa de mais artigos na área porque o visual, às vezes, pro dono da organização é importante. Olha, a quantificação. Isso aqui melhorou isso depois de X tempo. Então, é uma coisa que a gente tá indo. Às vezes, a passinho de tartaruga, passinho de formiguinha. Mas tá indo. Entender que fisioterapeuta faz trabalho de fisioterapia, preparador físico faz trabalho de preparação física e psicólogo faz trabalho de psicólogo. Nenhuma área tem que invadir a outra. Eu fico pensando, porque, tipo, cara, eu sou corintiano, né? Então. Putz, você posso ir embora? Eu sou corintiano. E o Corinthians emitiu essa semana o preparador físico e eu falei, porque o cara é muito ruim, tá ligado? Tipo, e aí a gente contratou um cara do Botafogo, e aí, do Botafogo não era do Vasco. Aí você vai no tweet de contratação do preparador físico, a galera do Vasco tá brigado por tirar ele daqui. Então, tipo, a galera do futebol é apaixonada num nível que, se o Renato Augusto não tá jogando há 2 meses e o Corinthians só joga com o Renato Augusto... A culpa é do fisioterapeuta. A culpa é da fisioterapia, a culpa é do preparador físico, saca? E a gente evolui cada vez mais pra um sentimento onde a torcida, eles vão prestar atenção, mano, no trabalho de vocês duas também, tá ligado? Tipo, eles vão começar a cobrar nesse nível, entendeu? É aí onde a gente tá falando que o psicólogo deu um boom antes.
Porque Sim. antes era aquela coisa do não teve cabeça pra ser campeão e etc. Sim. E aí entrou o psicólogo, deu uma acendida. Hoje, tem alguma organização que não tem Eu acho que psicólogo? todas têm. Todas têm. Tem organização que tem duas, né? A Fúria tem duas, acho que a Liquid tem a dois. Liquid tem dois psicólogos, também. É. Então, assim, é ótimo que tenham psicólogos. Mas olha só, a gente também tem a física, a gente também tem a parte de preparação física, nutricionista que... Gente, eu não sei como a Nutri não tá tão inserida assim. Eu acho que eu conheço só a Brocolares mesmo, né? E a Ana E a também. Anaí A Ana Clara da da BBR. Isso. Então, assim, são áreas que são tão importantes que a gente viu que ainda não engrenou. Então, que a gente precisa de mostrar para as pessoas o que é a gente, porque, como eu falei para vocês, o cara às vezes só sabe que existe fisioterapia quando ele quebra a perna. Ele às vezes não sabe o que ele faz. Mas é verdade. É verdade. Eu falo com tranquilidade, assim. Então, assim, palestras, organizar... Eu gosto muito, ia ser um projeto de vida meu, eu consegui falar dentro da organização. Então, assim, olha só, vamos fazer uma palestra sobre o que é fisioterapia, sobre o que é preparação. Vocês sabem o que é? Tem como a gente mostrar pra vocês o nosso trabalho? Então, quanto mais pessoas tiverem, e melhor essas pessoas estiverem... cientificamente falando Munidas de informação. munidas de informação, melhor, porque aí a organização fala, putz, esses caras fazem a diferença. E outra coisa importante também de falar é que a gente não caiu de bandeja no esporte eletrônico. A Bia teve outras trabalhos, outras experiências também com fisioterapia. E eu também tive, né? Eu trabalhei com outras coisas também. A gente veio, né, de forma diferente. Isso aqui é uma especialização nossa. Sim. A gente trabalha com o que é preparação em fisioterapia também fora do esporte eletrônico. Então, saibam que, aí, dicas para os graduandos, não é uhul, oba-oba. Não. Vamos estudar, gente. Vamos aperfeiçoar. Então, assim, bons profissionais que vão fazer as orgs olhar e falar, putz. É porque E nós digo- questionamos uma pá de coisa aqui que se vocês não fossem boas, Tinha ficado Não, e eu combinado digo agora. mais. Eu acredito que no futuro a gente vai ter uma matéria na faculdade sobre esporte eletrônico. Hoje eu a gente- acredito hoje sim. tem uma Legal, pós-graduação. Vai demorar um pouquinho, mas vai ter sim. Hoje tem uma pós-graduação de psicologia em esporte eletrônico, na Sim, PUC. Na PUC, né? Isso. Então, nossa, Inclusive a Irine, né, que trabalha com a gente, é psicóloga da Fúria, ela também é professora. melhor dos mundos, assim, perfeição. Então, a gente tá ali, crescendo aos pouquinhos, mostrando o nosso valor também. E é legal que a Liberty e a Fúria tenham essa visão mais ampla do que é trabalhar com um atleta, do que é trabalhar com um jogador, né? Sim. Um cara que trabalha só com aquilo, ele faz só aquilo. Então, aí fica até a deixa, né? Agradecer a oportunidade também de a Fúria e a Liberty terem... Tá abrindo espaço para outras áreas dentro do esporte eletrônico. né? Bacana mesmo. Só mais uma coisa a adicionar antes do fim. Queria, né, pra galera também que cogita, né, esse ramo, essa área, né, tanto de preparação física quanto de fisioterapia. É sustentável hoje em dia pra vocês trabalhar somente com esporte eletrônico? Vocês ainda trabalham um pouco fora? Como é que é? Eu trabalho só com esporte eletrônico. Só com esporte hoje em eletrônico. dia. Eu acho bem instável ainda. Tá. Ainda é instável. Você não sabe. Até se a gente para pra pensar em jogador, né? Ele não sabe se ele vai ficar naquele time pra sempre Sim. e etc. Sim. Então, eu ainda acho um pouco instável, pensando na nossa profissão, parte de saúde. Uhum. Mas dá. Dá. Perfeito. Então, assim. Você tem que ser. Você tem Estudar muito. Você tem que estudar muito. né? Você porque tem que. é o preço de quem tá desbravando também, né? Você tem que Exatamente. literalmente aprender sozinho, cara. Você não tem base, né? Você não tem artigos, como vocês falaram, pra pesquisar, estudar. Não, e, cara, pra mim, pra eu conseguir ser jornalista meio que full time no esporte, demorou o meu tempo também. O Galf, como técnico, também. O Cláudio, psicólogo, demorou também, sabe? Então Exatamente. todo mundo passa por esse processo. A nossa torcida é para que fique logo, né? Que seja logo, que não seja mais tão instável e que a gente consiga trabalhar somente com isso. Mas até lá, não tem problema, dando uma dica também pessoal, não tem problema você trabalhar com esporte eletrônico de manhã ou à noite e às vezes tá numa clínica de tarde. Sim. Você faz Fazer muita um personal. referência, né? Faz trocas também. entre Exatamente. essas Até experiências, porque né? você às vezes vai pegar coisas que no esporte eletrônico que você já tratou normal ali, né? Sim. Pessoas normais que tiveram por conta do home office. Então, assim, um dia vai ser. Tô na torcida. Vai ser. Eu tenho a Mas sensação. é isso. Eu tenho a sensação de que o trabalho de vocês vai se proliferar mais rápido do que o da psicologia. Tomara. Porque eu acho que vocês têm um aliado muito importante do lado de vocês, que são os jogadores.
Sim. Eu acho que é muito mais fácil o jogador entender o trabalho e a importância de um preparador físico, de um fisioterapeuta, porque ele se sente mais rápido, sabe? Eu sinto que o trabalho de psicologia, ele demora um pouco mais, às vezes tem alguns jogadores que têm bastante resistência. O trabalho físico, eu acho que o jogador percebe mais rápido e ele externaliza isso para a organização mais rápido. Ele fala, cara, isso é legal. É menos desmistificado do que psicologia. Tipo, eu acho muito improvável que seja mais comum de um jogador chegar e falar, mano, fala com o psicólogo que me fez bem. Mas eu acho mais provável ele chegar e falar, vai fazer uma preparação física. Vai fazer uma terapia. Porque a mente, ela ainda é um tabu para muitas pessoas. Né? Sabe? É uma crença. E o corpo também porque muitas pessoas não gostam de ir na academia porque não gostam de fazer o exercício em público, sabe? Então, o boca a boca dos jogadores e uma influência como um cara como o Ranger teve, como um cara como o BRTT, quando começou a se cuidar, arrastou uma galera junto com ele, saca? Tipo, então tem essa visão do de como pode influenciar as outras pessoas. Exatamente. Sem contar que a atividade física melhora quem tem ansiedade, depressão, também, é um trabalho melhora o conjunto, sono. não tem jeito, É tudo um conjunto. A gente trabalha, eu e a Bia, muito mais próximas, mas a Irine também, que é psicóloga, também trabalha muito perto da gente. Sim. Então ela tem as informações que a gente passa, enfim. Ela não passa pra gente porque, né, por questão ética, mas a gente passa todas as informações pra ela de atleta também. E tem uma coisa pra cada um, né? Tipo, eu confesso que eu estou sedentário hoje em dia, mas, tipo, eu jogo meu vôlei às vezes uma vez por semana e tal, e é impressionante, cara. Quando você sai da quadra, você fala, mano... Ainda Preciso bem fazer isso mais vezes. Esse é o sentimento, saca? Tipo, quando a dopamina bate, você fala, damn! Se não fizer, depois tem que subir 10 andares de escada ali, ó. É complicado. É verdade. É isso aí. Mas, Isa e Bia, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Acho que foi uma aula. Uma aula. É muito importante pra gente ter vocês aqui falando sobre um assunto que vocês são apaixonados, que vocês trabalham, que vocês gostam tanto, porque ver a paixão de vocês por isso, como eu falei, faz a gente entender, cara, que é muito mais do que... Sempre foi mais que um jogo, né? É mais que um jogo. E a gente tá falando de vidas, né? Eu comecei no jornalismo, eu fui pra jornalismo porque eu falei, cara, essa é a minha maneira, eu quero impactar pessoas, a vida das pessoas através de jornalismo, através de textos, através de conteúdos. Essa é a maneira que eu encontrei de mudar o mundo. E a maneira que vocês encontraram de mudar o mundo foi tratando pessoas e fazendo, né, condicionamento físico e tudo mais, impactando elas diretamente. E pra mim isso é lindo, assim, saca? Tipo, eu acho muito nobre. Eu tô ficando emocionada. Eu também. A missão de vocês é muito nobre. E parabéns pelo trabalho de vocês. Espero que só cresça. E fica também, Galf, sua despedida antes delas. Eu queria agradecer a presença das nossas ilustres convidadas. Acho que foi... Obrigada. Eu já tinha tido contato com a Bia, mas o nosso trabalho de preparador físico, eu tinha tido pouco contato. Não tive tanto contato quanto eu gostaria. Então eu tive a oportunidade de tirar muitas dúvidas que eu tinha mesmo, sabe? Como treinador com vocês. Para mim isso aqui foi, de verdade, uma aula. Então obrigado por estarem aqui. E também, pessoal de casa, agradecer aí a audiência de vocês, como sempre. Agradecer também a companhia aí, Butcher. Muito obrigado. E a Flair? E a Flair também. Flair, maravilhosa. Né? Obrigado, Flair. Isa, palavra sua. Gente, eu queria agradecer a oportunidade de a gente falar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente ama, né? Queria agradecer a Flair também, fofinha. E eu compacto muito com o que você falou, assim, eu sempre tive muito dentro de mim isso, que eu queria fazer alguma coisa de diferente, que eu queria trazer uma diferença na vida de alguém ou de várias pessoas e tal. E trabalhar com esporte eletrônico traz isso pra mim. Eu sinto que eu tô completa, assim, sabe? Porque eu trabalho com as duas coisas que eu mais amo na vida. Atividade física e esporte eletrônico. E ali, tô ali no dia a dia. E é isso. Eu queria muito agradecer de verdade pela oportunidade. Porque é bom a gente saber que tem pessoas interessadas, né? E saber que a gente existe e que a gente tá ali por trás dos jogadores também. Agradecer a ajudar a gente a espalhar a palavra, né? A palavra da atividade física. Exatamente. Então, eu fico muito honrada de estar aqui, gente. É muito legal que vocês tenham essa visão também de trazer esse tipo de conteúdo, que a gente precisa disso. Eu sei que é um conteúdo de vocês, né? De ter o canal e tudo, mas da gente ter essa oportunidade é muito difícil. Então, obrigado pra gente ter chamado a gente e ter dado essa abertura pra gente falar bastante sobre isso. A gente trouxe presentinhos, né? Ah, é? O bonezinho. O bonezinho da Fúria pra vocês. Bonito esse boné, hein, Cara, cara? né? Muito bonito. Pior que minha namorada fala que eu fico péssimo de boné, cara, mas não vai ter jeito. Ela que Tô lute. bonito, tá? Então, beleza.
Galf, não. Tá um pouco pequeno. Dá pra Eu sou meio arrumar atrás. cabeçudo. Atrás tem um ajuste. Vou ajustar já, deixar ele aqui bonitinho pra câmera. Então, um presentinho pra vocês lembrarem da gente, lembrarem da Fúria. Perfeito. E é isso, Dia de já Fúria. Eu esqueci de falar uma coisa. Eu sou preparadora física da Fúria, mas eu também participo de uma outra área da Fúria. Eu sou embaixadora do Departamento de Mulheres de Diversidade e Inclusão. Legal demais. Então, a gente tem um departamento de diversidade e inclusão, que é a Patrícia Lima, que é a responsável. E aí tem eu como embaixadora, a Bruna, que também trabalha na Fúria, que é responsável de LGBTQIA+, e a Cíntia, de pessoas pretas. Então, assim, a gente tá trazendo um pouco de diversidade também pro esporte eletrônico. Eu acho que vocês perceberam que acho que a nossa comissão legal técnica demais. é toda feminina. Monstro. Exatamente. Não. Você não quer falar da Player Pharmacy também? Então, eu ajudo uma página de Instagram, que é a Player Pharmacy, que o Vitor Kenji também tá. Player Pharmacy. Player Isso, Pharmacy é um no Instagram. Eu tenho A Twitter. gente tem Twitter também, a gente acaba postando mais no Instagram. Sim. A gente posta mais sobre Dicas. dicas do dia a dia, assim, de cadeira, de posição de cadeira, Bacana. um alongamento de punho, coisas bem simples mesmo, assim. A gente se juntou, eu, o Kenji, o Gabriel, que é o CEO, a TM, nossa, tem muita gente. Se eu for falar todo mundo, gente, não me xinguem. Mas é isso, a gente faz postagens, assim, 2, 3 vezes por semana, falando sobre, dando dicas, falando de algum artigo que saiu, coisas assim. E deixar claro, pessoal, também que, por mais que a gente trabalhe na Fúria, a gente tá aqui pra ajudar. Então, se alguém tiver dúvida, manda no Twitter, manda no Instagram. Manda a DM gente e tal. a Meu gente arroba é ajuda. Isadeft, Isadeft no Instagram e no Twitter. Eu sempre tiro dúvidas, às vezes eu posto algumas coisas lá também. E o da Bia? Meu é @BiaFlowers, _. Pô, aí, obviamente, a gente vai deixar isso no GC, né, Flávia? Quer falar alguma coisa? Não? Fofinha. Porque é o que a gente falou aqui, vocês não veem muito, talvez, o impacto delas, né, por Verdade. causa que eu trabalho direto com os jogadores, né, direto com as equipes, as staffs e tudo mais, mas você também pode correr atrás e tirar suas dúvidas e seguir as páginas, seguir as meninas. Mas acho que é isso. Então, obrigado novamente, foi um prazer. Galera, então a gente se vê na próxima. Galf, foi um prazer, meu querido. Sempre um prazer, mano. Bate. Tamo junto. Agora descer 17 andares de escada pra provar que nós Não vou ficar aqui em cima. Vou ficar aqui em cima. Então, vamos ficando nessa. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.